Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Dragon News Podcast. Eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, e sim, estou muito hypado com os V-Union. Salve, salve, galera, eu sou o João Alcim e eu levei um puxão de orelha de um ouvinte. E daí, beleza? Marvin Mesquita aqui e finalmente eu mudei pro Ableton Live. Fala, galera, aqui é o GH e eu não estou preparado pra Players Cup 4 nem Team Challenge. Eita, eu também não tô não, hein, mas tudo bem, né? Faz parte. Team Challenge vai ser pesado esse final de semana, hein? Tudo junto, né? Tudo junto. Tudo junto. Eita, que coisa linda. Mas o que tá lindo também é que foi confirmado que na nossa Evolving Skies, que é a coleção que será lançada agora em agosto, teremos a adição da Eevee Heroes. Sim, a coleção que tem as Evolutions, ela vai vir na nossa coleção de agosto, que é muito interessante, já que a gente não tinha confirmação de quando ela iria vir pra nós. Vai ter nessa coleção Skystream, que é a coleção que vai trazer o Rayquaza Dragão pra nós, o VMAX, Tower Imperfection, que vai trazer o Duraludon VMAX, e agora a confirmação do Eevee Heroes. Vão ser mais de 200 cartas, que tá dizendo aqui na notícia, 18 poderosos Pokémon V, 15 grandiosos Pokémon VMAX, tipo dragão, novos Single Strike, Rapid Strike, 24 cartas de treinador e um monte de carta secreta forte pra afundar o seu bolso. Legal, né? Mas vai ficar gigante essa coleção, não? Não, imensa. Coleção com mais de 200 cartas é sempre uma coleção, assim, bizarramente grande. Eu acho que os colecionadores, apesar do tamanho da coleção, pelo menos agradecem o fato de Eevee Heroes vir em um set regular e não em um mini set, o que sempre colabora para que as cartas tenham uma saída um pouquinho maior pelo fato de a gente conseguir booster box dessa coleção, né? Diferentemente do mini set. Tem esse ponto positivo, só que em 200 cartas vai ficar bem complicado tirar qualquer Evolution, né? Cara, é muita carta. Eu acho que seria interessante a Pokémon tentar mudar um pouco esse esquema. Talvez ficar variando entre um set grande, um mini set grande e mini set. Só que no mini set fazer uma box, cara. Ou uma box menor, sei lá. Ficar fazendo coleções gigantes assim a cada 3, 4 meses é muito pesado. Só que a realidade é pra quem mora nos Estados Unidos e no Japão, né? O Brasil é que se fode porque a gente tá lascado, velho. Com certeza. E eles querem ganhar dinheiro, querem vender cartinha, e aí eles colocam uma coleção em cima da outra. Sem falar que por eles terem adiado uma coleção pra poder lançar a coleção no início do ano, a coleção de Shine, eles vão embolar alguma coleção aí pra poder voltar ao calendário normal, que eles já disseram que vão voltar ao calendário normal pro ano que vem. Sim, sim. A previsão é que para esse segundo semestre a gente tenha uma grande quantidade de coleções sendo lançadas assim, uma em cima da outra praticamente, porque tem que voltar ao calendário normal, tem que lançar o set especial de aniversário, tem os mini sets que estão programados, tem as coleções que já saíram no Japão e que ainda não saíram aqui. Chilling Reign, como a gente falou uns episódios pra trás, já teve 55 cartas cortadas que tem que sair em algum lugar, então tudo isso vai aglomerar em alguma coleção, em algum mini set que vai ficar muito maior do que deveria ser. O que eles talvez devam estar pensando é que, como a gente falou no programa anterior, eles estão vendendo muito mesmo. Então, fica parecendo que independente do tamanho do set, tem saída, né? Então, isso não deve mudar, não. É, cara, o principal problema, nem sei se é um problema, mas um fato que acontece aqui nos Estados Unidos é que tem sempre algum grupo de pessoas e empresas que compram muito dessa coleção, mas muito dessa coleção. E aí, ou elas guardam e vendem ao preço que quiser, ou então elas monopolizam a venda de cartas avulsas, né? Então, tem dois problemas, que é ou o consumidor não consegue comprar a box dele e abrir as cartas, ele vai ter que comprar avulso. E o segundo problema é justamente as pessoas terem que comprar avulso daqueles que controlam preço, entre aspas, né? Porque se a saída de cartas ficar concentrada em poucas empresas, eles podem colocar um preço mais alto e vão ter que pagar. Exatamente isso. Bom, só continuando a notícia, ainda tá falando que provavelmente, né, não, já foi confirmado que 55 cartas serão cortadas, que foram cortadas de Chilling Reign, ainda não tem aonde será, né, ainda não tem um local onde elas serão lançadas, mas que provavelmente ela virá no 7 de setembro. A nova mecânica V-Union, que a gente já vai falar, ela tem lançamento numa coleção prevista para setembro também, então temos bastante coisa para ser lançada aí. E por
falar em bastante coisa pra ser lançada, temos spoilers de Tower Perfection e algumas também de Skystream. Começando aqui por ICQ e Lucky Popsicle. O ICQ aqui, cara, sinceramente, eu acho que é meme, mas é um atacante por uma energia de água 2 incolores, causa 70 de dano durante o próximo turno, previne todo o dano desse Pokémon por ataques de Pokémon básico. Ele não vai protagonizar um deck, ele não vai segurar jogo pra ninguém, porque ele tem um HP de 120 e esse efeito pode ser facilmente burlado. Então, eu acho que é uma menção honrosa aqui, na moral, essa carta, só pra dizer que existe. E tem o Lucky Popsicle, e esse sim é o que vale a pena. Cure 20 de dano do seu Pokémon ativo, beleza. Mas joga uma moeda, se tirar a cara, retorna essa carta pra sua mão. Esse eu acho bem mais interessante. Olha, o IceQ eu achei completamente bulk. Pra mim não tem... acho que no presente momento não tem valor nenhum você colocar ele em algum baralho. E em relação ao Lucky Popsicle, sendo sincero, eu também acho meio bulk, porque cura muito pouco, mesmo que você volte ali pra mão, a chance de você descartar, eu acho que não compensa o pouco que ele cura pelo risco que você tem de curar apenas 20 e não mais quando ele retorna pra sua mão. Acho que, infelizmente, são duas cartas que não devem ver jogo, não. Curar 20 é muito pouco, é quase irrelevante. Pra um VMAX, cara, 20 é quase nada. Tá que tem alguns ataques que você pode sair do range do knockout se você curar 20, mas você gastar espaço no seu deck pra usar uma carta assim, é melhor um Big Charm, sei lá. Você tem 2, você liga lá e ele fica lá pra sempre, até o cara ter um scrap, alguma coisa assim. Eu acho que por agora não é relevante esses 20, futuramente, quem sabe, mas agora que pelo fato de você ter possibilidade de retornar ali pra mão, esses 20 pode virar 40 pode virar 60, 80, enfim. Mas pode, não quer dizer que vá ser. Continuando, temos Cryogonal, que é uma carta que, por uma energia Elemental Chain, ele olha as 6 cartas do topo do seu deck e liga qualquer quantidade de energia básica que encontrar lá aos seus Pokémon do jeito que você quiser, então embaralhe o seu deck. Um acelerador de energia aí, né? Mas temos outras acelerações de energia no formato que podem ser pouco mais eficientes, né, GH? Com certeza, com certeza. Só de cabeça aqui, a gente tem várias acelerações, mas são específicas. Por exemplo, aceleração para deck de água, aceleração para deck elétrico, que é o Bolton, a Melony, mas com tantas opções, eu acho que compensa mais focar nesses decks que tem uma aceleração boa. Não sei se essa carta pode ser tão jogada. Eu concordo completamente, viu? É uma carta que quando você olha o efeito do ataque, ele soa um pouco interessante, mas diante do que a gente tem dentro do formato, como ele tá se desenhando, o tipo água propriamente dito tem algumas acelerações muito mais eficientes, se você for parar pra pensar, né? Tem o Frosmoth para ligar em outros Pokémon de água no seu banco, tem a Melony, e então, apesar desse Cryogonal ele poder ligar em outros tipos de Pokémon, eu acho que ele não seria tão funcional assim para justificar a adição dele no baralho. Sem contar que você não pretende usar um ataque como esse no seu late game, né? Então, talvez ele fique um pouco sobrando ali no baralho. Com certeza. E um que talvez não vai ficar sobrando aqui é o Pumpkaboo. Eu gostei dessa carta, hein? Pumpkaboo, ele vem na Tower Perfection e ele é um Pokémon de 60 de HP que tem uma habilidade chamada Pumpkin Hole. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para o seu banco durante o seu turno, você pode usar essa habilidade. Descarte qualquer estádio em jogo. É uma habilidade muito similar ao Marshadow que a gente tem hoje, só que temos umas diferenças. O Marshadow, ele usa a habilidade quando ele tá em campo, ele precisa estar em campo, mas não necessariamente quando ele entra em jogo, você pode usar quando você quiser. Ele é descartado e você descarta um estádio que esteja em jogo. O Pumpkaboo, ele faz o mesmo efeito, porém você precisa jogar ele da sua mão para jogo para a habilidade funcionar. Mas, diferente do Marshadow, você pode usar a rede de recolhida para voltar ele para a mão e usar a habilidade de novo. Então ele tem outras formas de se utilizar. Vocês acham que é uma versão melhorada do Marshadow ou uma versão nerfada do Marshadow? Eu acho que o Pumpkaboo tem pontos melhores e tem pontos que vão fazer ele no próximo meta ser muito interessante. O Marshadow tinha essa vantagem de você poder colocar no banco e usar a habilidade em qualquer momento. Isso é muito bom, muito, muito bom mesmo. O negócio é que no formato que está se desenhando a partir do lançamento de Reinado Arrepiante, provavelmente aquele estádio novo, Path to the Peak, ele deve se fazer muito presente nos baralhos. Então você ter um meio eficiente
eficaz de tirar vários estádios que estão em jogo, pode ser muito interessante nesse meta. Então eu vejo que pro que a gente tá tendo agora, o Pump Kabu soa bem melhor, porque o adversário, por exemplo, baixou um Path to the Peak, te deixou sem habilidades nos seus Pokémon com Holy Box. Você pode baixar o Pump Kabu, tirar o estádio, voltar ele pra mão, e o seu adversário sabe que fazer isso não vai ter tanto efeito no próximo turno. Então eu gostei bastante da carta, com certeza vai ser uma adição muito interessante pros baralhos daqui pra frente. É meio estranho, não tem muito como dizer se ele é pior ou melhor, mas tem uma pequena diferença entre ele, que é isso que o Austin citou, por exemplo. A mais importante interação que eu acho que vai ter é com o Path to the Peak. Acho que é o motivo dele ser usado vai ser o Path to the Peak. Só que aí é onde o Marshadow ganha um pouco dele, que é você tem a segurança de que você vai sair do Path of the Peak tendo o Marshadow. O Pump Kabu, ou você guarda ele no deck e aí numa eventual jogada, sei lá, de Marnie ou Stamp, você precisa achar ele, ou você já baixa ele no banco com antecedência, só que daí você precisaria achar uma raid pra poder usar ele. Você pode, sei lá, baixo ele, se eu achar uma raid eu uso ele. De qualquer forma, você vai precisar de uma carta pós Marnie, pós Stamp, alguma coisa assim. Então, levemente pior que o Marshadow agora, no estado que o jogo tá. Então, eu acho que por isso, só por esse fato do Path to the Peak, tem essa pequena diferença de valor entre as duas cartas. Mas só de ter uma carta que pode fazer isso já é bom pro formato, independente de como ela vai ser. O que eu gostei bastante dessa carta é que, tudo bem que isso também funciona pro Marshadow, mas desenhando até para um formato pós-rotação, que já tá se avizinhando, o Pump Kabu vai ser um Pokémon que você vai conseguir buscar com uma bola rápida, que você vai conseguir buscar com o Fog Crystal. Então, realmente, ele tá se desenhando tá se desenhando no momento um meta muito legal para você ter uma carta dessa e conseguir desenvolver o seu jogo de forma funcional, né? Apesar do Path to the Peak tentar tirar habilidades ou outros estádios que forem te atrapalhar. Então, assim, eu gostei da carta, mas realmente, fica esse ponto, tem uma coisa que ela é um pouquinho pior, tem outra coisa que ela é melhor, o Marshadow tem pontos melhores, pontos piores, é difícil você especificar quem é melhor nesse caso, né? Concordo. Assim, o GH falou sobre busca, eu acho que, tipo, eu não lembro agora se o HP do Marshadow, mas você pode buscar esse Pump Kabu com bola de nível, você pode buscar com Quick Ball, vai ter que voltar de uma Marine, beleza, mas dependendo de como você tá no jogo, talvez a Quick Ball seja pra buscar esse Pump Kabu, ou você tenha no seu deck Level Ball que possa fazer ele buscar. É interessante, eles funcionam de formas diferentes, mas eu acho que esse Pump Kabu, ele vai ser uma tete boa pra quando o estádio começar a ser um problema pros baralhos que estão jogando. Se vem o Pump... Só um instante, um pequeno adendo. Eu tinha até esquecido da bola de nível, então você tem 3 buscas interessantes pra esse Pump Kabu, além, né, do Fog Crystal, eu tô até além do Fog Crystal, eu tô até conferindo aqui pra ver se eu consigo já te dizer. O Marshadow de Resetting Hole, ele tem 80 de HP, então ele também é buscável pela bola de nível. Então a carta foi bem desenhadinha pra fazer quase a mesma coisa que o Marshadow, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente. Queria trazer isso aí. Igual o GH falou no início da sua fala. Sim, Bom, sim. Aí tem mais um ponto só pra reforçar. Claro. Seria interessante de pensar na diferença entre as duas cartas. A diferença principal entre o Marshadow e o Pump Kabu é o Pump Kabu ser reusável, quer dizer que num jogo mais longo ele é mais útil, porque você consegue atrapalhar o seu oponente mais vezes. O Marshadow, você deixar no banco ele e esperar o cara baixar um estádio pra você tirar e continuar jogando, ele é melhor pra jogos que são mais rápidos, porque geralmente você vai precisar fazer ele uma vez pra você sair do eventual zica do seu oponente. Por exemplo, Power Plant no começo, ou Power Plant Marnie, e aí você não tiver o out, você vai perder o jogo porque você perdeu um turno. Em formatos rápidos, o Marshadow tem essa vantagem. Em formatos mais lentos, o Pump Kabu tem essa vantagem. Então, é realmente essa ideia de que não tem um melhor do que o outro no vácuo, só existe um melhor do que o outro no meta. E aí você tem que analisar se ele tá mais devagar ou mais rápido. Exatamente. E como eu ia falar, se tem Pump Kabu, tem também Gorgeist. Tem o seu ataque, monstro e parede, 60 de dano, revele as 6 cartas do topo do seu deck. Esse ataque é o 60 de dano, pesa a quantidade de Pokémon psíquico que você encontrar lá. Então, você devolve todos esses Pokémon psíquicos para o seu deck e descarta as outras cartas que você encontrar. O ataque é muito similar, se não o mesmo, do nosso Gyarados. Só que o Gyarados, a sinergia dele era com energia de água e não Pokémon. Se não for o mesmo ataque, né? O Gyarados era 60 ou 80? O Gyarados dava 30 a mais, é que ele olhava mais cartas. Ele olhava 8. Ah, sim. Mas é bem parecido, né? Mas é bem parecido. De vez em quando aparecem cartas com esse tipo de ataque, né? Já dá pra pensar num baralhozinho rogue
ali pra poder jogar, né? Uma tonelada de Pokémon psíquico, ou Gurgeist batendo um monte rápido, né? O único ponto que eu vejo como problema é que o custo desse ataque são 2 energias incolores. Então você teria basicamente, na melhor das hipóteses, né? 4 ataques usando a Twin Energy e depois você precisaria encontrar outro meio de atacar. Se você em 4 ataques você não fechar o jogo, talvez você tenha problema. Ainda considerando o fato de que você poderia acabar descartando algumas dessas energias no seu próprio ataque, né? Então, enquanto a gente não tiver uma forma realmente segura de você retornar energias especiais do descarte para o deck ou para a mão, como era, por exemplo, com a carga especial, fica um pouco complicado de você ver esse baralho sendo efetivamente competitivo. Mas para brincar, eu achei bem bacana. E tem outra, é mais parecido com, na verdade, o Chandelure do que o Gyarados. O dano, pelo menos, né? E o fato de revelar Pokémon. Só que o Chandelure baixa os Pokémon. Que é um pouco melhor do que esse e não foi jogável. Mas é mais pelo fato dele ser estágio 2, né? O Gurgeist é estágio 1, então quem sabe. É verdade, eu tinha até esquecido de mencionar o Chandelure. Ele só retorna, ele só retorna os Pokémon que descartar pelo efeito do ataque, né? O que já tá no descarte não volta não, né? É, só os que você olhar. Você olha 6 cartas do topo, tiver lá, sei lá, 2 Pokémon psíquicos, volta eles pro deck e as outras 4 você descarta. O ideal é falar que ele nem chega a descartar as cartas. Sim. Ele olha e descarta as outras, né? Exatamente. Você olhou, pega os Pokémon psíquicos, volta e descarta as demais. Entendi. Então é de boa. E temos um item aqui chamado Swap Cup, que ele vai jogar... Esse aqui, cara, foi feito pra jogar com Altaria Dragão, que a gente já falou no outro cast, que você troca uma carta da sua mão por uma carta do topo do seu deck. A gente tem o Oranguru que faz esse efeito, mas esse aqui é um item que não ocupa espaço no banco. E, cara, a Altaria, ela tem uma habilidade que permite você pegar um apoiador e colocar no topo do seu deck. E aí você colocou o apoiador no topo, usou o Swap Cup, trocou a sua carta da mão por aquele apoiador que você precisa no turno. Tadã! Tá jogando. Exatamente. O que eu achei mais sensacional é que você pode, por exemplo, você tá com a mão travada, você não consegue fazer muita coisa, e então você pode, por exemplo, buscar uma Magnolia, colocar no topo do baralho e guardar uma carta que pode ser essencial para outro momento. Por exemplo, um Boss Orders. Ele não é útil naquele momento, mas você sabe que adiante da partida, provavelmente ele vai te garantir a vitória, porque, né, dá um Gust Effect, puxa alguém do banco e vence o jogo. Mas você devolve ele pro baralho, dá uma Magnolia, recupera ele e continua jogando. Então é uma carta muito, muito interessante, especialmente porque não vai te colocar no banco um Pokémon com 2 de recuo, como é o Oranguru, né? Então é um itemzinho ali, você usou e já era. Muito boa mesmo a carta. Eu ainda prefiro o Oranguru, por N motivos. Primeiro, por ocupar menos espaço no deck, e aí eu acho que vale o espaço no banco, se você quiser isso. Por você poder usar várias vezes a mesma carta, né? Mas cada um tem seus usos diferentes, mas no geral eu acho que o Oranguru é um pouco melhor, mas eu acho que eles vão ser usados para objetivos diferentes. Acho que vai ter decks muito específicos em que esse item vai ser melhor que o Oranguru. Exatamente. E mais um spoiler aqui, temos bastante pra falar aí, até entrar no nosso assunto principal, é o Tropius de Skystream. Ele tem, cara, ele é a cópia de outras cartas que já saíram, como o Entei e como também o que a gente tem atual, que é o Kangaskhan. A diferença é o seu custo de energia, mas os ataques são o mesmo, que é o primeiro ataque, 30 de dano, e se algum dos seus Pokémon tiver sido nocauteado, você aumenta o dano em 90, então você causa 120 de dano. Tá lá, o seu oponente atacou, nocauteou seu Pokémon, no seu turno você aumenta o dano do Tropius em 90, vai a 120. O próprio Kangaskhan já faz isso por 2 energias incolores, aqui é uma de planta e uma incolor. Então, cara, é uma cópia direta desse Kangaskhan. E tínhamos um Entei, que se eu não me engano era de XY, não lembro se era só Elu XY, mas eu acho que era só Elu mesmo, que também tinha mesmo ataque. E o segundo ataque, 100 de dano, por 2 energias de grama e uma incolor. O Kangaskhan também tem o mesmo ataque por 3 energias, só que 3 incolores, e o Entei também tem por 3 ataques, 3 energias. Então, tipo, eles reprintaram os efeitos em uma carta diferente. E só. Só um adendo, esse Entei ainda tá no formato, ele é de Cosmic Eclipse. Ah, eu confundi então. Ele foi promo de pré-release em Cosmic Eclipse. É uma carta muito interessante. E, assim, óbvio que o Kangaskhan, ele soa um pouco melhor, porque você liga uma energia dupla ali, já tá batendo, né? Mas é bem compreensível o motivo pelo qual o custo desse Rally Back, que é o ataque do Tropius, ficou em uma energia de planta e uma incolor. Afinal, se fosse uma dupla, você conseguiria bater diretamente numa fraqueza. Por exemplo, dando 240 por uma dupla, né? Ficaria um pouco desequilibrado, talvez. Eu gostei da carta, ela pode funcionar
funcionar em baralhos que usam essa mecânica de aceleração de grama, como Rillaboom ou Shaymin, né? Como um atacantezinho fácil ali para momentos em que você não consegue energizar o seu atacante principal, né? Mas mais do que uma cópia eu não vejo... Teve um Pokémon que usou esse ataque Rally Back antes do Entei, cara. Que é o Shaymin, de Shiny Legends. Tem um tempinho já. Shaymin de Shiny Legends, verdade. Eu usava um deck de Zoroark Counters e que ia ele. Então, esse efeito ele repete em várias cartas. Só que eu acho que agora o 120 é defasado, cara. Você tem usos muito específicos pra 120 de dano. Que é você matar Pokémons específicos de um prize que vai ser bom pra você. Então, só o deck de Altaria que usa uma carta que dá 120 de dano e é bom, porque a Altaria para o jogo de vários outros atacantes. Agora, contra VMAX, não sendo Altaria, não dá, cara. 120 é muito pouco. Ele tá defasado esse dano já. Isso com certeza. Eu lembro que eu vi, por exemplo, o Entei, ele jogando, a única vez em que eu vi, na verdade, foi quando lançou a Sandaconda V, e aí o pessoal tava colocando a aceleração usando o Colossal, que puxa uma energia de luta e uma de fogo do descarte, né? E aí, com você energizando com o Colossal e colocando aquele estádio do Dojo, o Entei já dava 160. Já era um dano legal, porque pegando numa fraqueza, batia 320 e tudo mais. É um pouquinho melhor, né? Acho que 160 não ficava defasado. Realmente, nesse top, 160 não ficaria defasado. 160 é outra história, é outros 500. E não fica roubado também. É um dano forte, mas tem uma condição, né? A energização é um pouco complicada, a condição de ter tomado um knockout no turno anterior. Não ficaria muito fora, não. Realmente, não ficaria muito fora. Ainda na notícia, temos Victini, com 60 de HP. Tem o seu ataque por 2 energias incolores, Victor Dive, 30 de dano, e você procura no seu deck por 2 cartas, coloque na sua mão, então embaralhe o seu deck. Tô lendo porque tá na notícia, uma carta nova pra vocês, mas temos o... Um aliado foi desconectado. Ih... Caiu. Temos o... Um Sinceramente, foi desconectado. Mentira. Voltou. Caraca. Voltou. Depois que você falou que era uma carta nova, que buscava 2 cartas no deck, mas a gente tem o... E aí cortou, você voltou agora. E nem apareceu o corte aqui não, tá? Não fez barulho que caiu, assim, não. Não fez barulho que caiu, não. Não, mas pode repetir, porque aí depois dá pra cortar na edição. Você Não, acha, continua, porque aí o Marvin achou melhor, sabe? É porque a gente não vai saber o que ele falou pra comentar. Eu vou repetir porque o que eu falei assim, o efeito dele busca 2 cartas e coloca na sua mão. O Cramoran faz o mesmo efeito por 1 energia e tem um segundo ataque que causa 160 de dano no banco, se for o caso, é uma carta melhor se você quiser fazer esse tipo de efeito. Era isso. Sim, A diferença é que, poxa, sei lá, o Cramoran dá 2 prêmios, pelo menos no nosso formato tem muita coisa dando 200 de dano com relativa facilidade. E, por exemplo, eu quando joguei com Cramoran no baralho, usei só pra... Usando esse ataque só em momento desesperador. Eu, não consigo fazer nada, busco 2 cartas, né? Eu acho que esse Victini, óbvio, não deve ser muito usado, né? Mas... se eu depender muito do meu setup e eu levar mais de um turno, eu preferia usar ele, que aí eu gasto apenas... deixo na frente apenas um Pokémon de um prêmio. Mas aí você tá jogando com um baralho bem lento, que depende de buscar cartas específicas no baralho. Não sei até que ponto isso vai acabar sendo viável, né, no formato padrão. Pois é, eu tô tentando pensar no uso específico pra ele, mas por enquanto eu não vejo nada aqui assim, nossa, esse deck vai usar essa carta. Eu acho que por enquanto você tem que pensar muito bem em como que ele vai usar. Uma ideia que eu tive, que talvez possa ser relevante, mas provavelmente não é de você usar ele num deck de água com a Melony, e aí você pode, sei lá, dar 30 num Pokémon buscando 2 cartas, você já deixa o Pokémon um pouco amaciado pra você dar um nocaute. Mas a Melony não bom? acelera a energia nele. Não é bom. Ela é só pra Pokémon ver, não, então esquece que eu falei. Só pra Pokémon ver. Então esquece que eu falei. Eles seria pra com outros medo do que tipos a de soldadora deck. fez. Tipo, sei lá, aquele de grama lá, mas não. De grama sim. Não vejo mais tanto uso, não. Acho que só seria a Melony porque você fazia um turno. Não, mas a Shaymin acelera. Hoje eu enfrentei, jogando online, eu enfrentei um deck de Shaymin que usava um monte de Pokémon psíquico. Energia da mão no psíquico. Usava até o Marshadow que copia ataque que não é ataque GX. Um monte de Pokémon psíquico
psíquico, da mão ligava uma energia psíquica do turno e o restante do custo ligava com um Acherim. Pode ser uma opção. Pode ser. Exatamente. É interessante. Mas, assim, como eu disse, você vai ter que ter um baralho que é um pouco mais lento, em que você realmente precise buscar essas duas cartas. Porque os 30 de dano beiram a irrelevância, né? Sendo sincero. E você tendo que depender dele pra buscar duas cartas no baralho, é bom buscar, mas até que ponto é legal você buscar duas cartas pra desenvolver o seu jogo no turno seguinte, sabe? Não é um ataque como, por exemplo, do Togekiss, que você busca, sabe, 120 buscando duas cartas com um bicho de mais de 300 de vida. É diferente, né? Sim, melhor. Além disso, temos aqui o anúncio de um novo baralhinho pronto, assim como a gente teve o baralhinho do... Como é que é daqueles que mexe com o tempo? Como é que é o nome? Castform? Assim como eles lançaram um baralhinho de Castform, a gente tem o Festa Maluca, agora a gente vai ter o Everybody's Rollout. A Blissey, ela tem uma habilidade chamada Rounded Skill. Cada Pokémon em jogo seu, né, que tiver o ataque Everybody Rollout, não sofre danos de ataque do seu oponente, dos Pokémon VMAX do seu oponente. Danos de ataque, tá, galera? Então, assim, é o mesmo efeito que o Zamazenta tem de tancar VMAX, é o mesmo efeito que o Decidueye tem de tancar VMAX, né? O Altaria tem de tancar VMAX, e isso aos Pokémon que tenha esse ataque Everybody Rollout de tancar VMAX. Óbvio que a Blissey tem esse ataque, ele causa 20 de dano vezes a quantidade de Pokémon no seu banco que tenha esse ataque Everybody Rollout. Olha aí um ataque que tem abertura pra você colocar o Skyfield em jogo, hein? Eu falei, vai vir essa desgraça no futuro próximo. Mas também temos Jigglypuff, que tem o mesmo ataque, tá? 2 energias incolores ao invés de 3. A Blissey bate com 3 incolores, o Jigglypuff bate com 2 incolores. Mesmo ataque Everybody Rollout. Temos Sandshrew, por 2 energias incolores, também faz o mesmo ataque. E temos o Ulu, por 2 energias incolores, faz o mesmo ataque. A diferença é que, sim, o Jigglypuff, por uma energia psíquica, bate 20 de dano, você não vai usar. O Sandshrew, por uma energia de luta de Gup, olha a carta do topo do seu deck, você pode retorná-la pro topo ou descartar. Então, você olhou o topo, não é legal? Descarta. Mas é um ataque, não é uma habilidade. Então, você não vai querer usar isso. Mas o Ulu tem 10 de dano e descarta uma energia especial ligada ao Pokémon atributo do seu oponente. Esse do Ulu talvez seja interessante dependendo da situação do jogo. Mas eu acho que o que a galera vai usar mesmo é o Everybody Rollout. E outra, tendo esse efeito da Blissey ativa, se for um Pokémon de VMAX, o cara vai ser obrigado a jogar com Pokémon V, né, GH? Topo de tancar VMAX. O que não é muito difícil. Essa é a vantagem do VMAX, porque o V joga, porque é uma carta do mesmo tipo. Você já precisa usar no deck pra evoluir pro seu bicho. Porque hoje em dia tem vários Vs que tem danos muito bons. Então, pra um Pokémon fraco, igual Blissey 130, Jigglypuff 60, Sandshrew 60 e etc. É muito fácil você matar qualquer V seu. Não é um Zamazenta da vida, que tem 230, tem item que resiste, tem cura e etc. Então é bem mais fácil você lidar com esse tipo de deck. Ainda é chato. Eu achei bem divertidinho a ideia do baralho. Os 20 de dano, de acordo com o Pokémon no banco. O ruim é isso, ele vai limitar a 100 de dano, né? Então também não é um dano muito alto. Você vai pegar duas fraquezas, né? Mas não é um dano muito alto. Achei que a Blissey fosse vir batendo 30 vezes, né? Porque ela já gasta uma energia a mais e tudo mais. Mas é legal, acho que é um roguezinho pra você dar aquela brincada na liguinha. E acho que se não sair mais coisa pra esse baralho aqui, não deve ter aspirações maiores do que isso. Mas deve ser bem divertido de jogar com ele. Com certeza vai ser divertido. Eu gosto desse tipo de estratégia, eu acho que vai ser bem legal. E agora uma notícia interessante pra quem gosta de Pokémon Go. Sim, foi anunciado há um tempo atrás que teríamos uma carta do Professor Willow, que é um personagem dentro do jogo Pokémon Go, que é um personagem que ele te auxilia, né? Um professor Pokémon que te auxilia na sua jornada no Pokémon Go. E agora foi confirmado seu feito. E olha, pasmem, pra 0 pessoas impressionadas, ele será um pesquisa do professor. Sim, o mesmo efeito da professora Magnolia, o mesmo efeito da professora Juniper. Descarta a mão e compra 7 cartas. É uma carta que vai ser distribuída no Pokémon Center lá fora. Tô vendo aqui se eu vejo a data, mas eu acho que é só mês que vem que vai começar a oferecer. E comprou produtos de Pokémon Go no Pokémon Center, você vai receber ele como bônus. É uma carta como bônus. Ainda não sabemos se ele virá pra nós, né? A Copag tweetou sobre a confirmação da carta, mas no próprio tweet ela fala que não sabe se vai vir, mas se vier eles vão avisar pra nós, né? Mas é legal ter
essa interatividade do professor Willow com o Pokémon TCG. Isso abre precedente para que outros itens que talvez só apareçam, ou Pokémon, né, que tem uns Pokémon diferentes que aparecem lá no Pokémon GO, eles possam talvez surgir no Pokémon TCG também no futuro, né, ou assim, você vê alguma possibilidade disso? Eu acho que sim. Quando lançou a primeira coleção desse bloco, Espada e Escudo, eu já vi naquele incenso de evolução talvez uma pequena ligação, assim, com itens, né, do Pokémon GO. E agora com o professor Willow, o que eu gostaria é que ele tivesse algum efeito diferente para fazer as pessoas pensarem em o que fazer. Eu coloco 4 Magnolia, deixo 3 Magnolias e coloco um Willow por conta de um efeito diferente, né? Mas já era, de alguma forma, o pessoal já tava cantando essa bola aí de que ele ia se descartar a mão e comprar 7. Agora a gente tem que ver o que eles vão trazer mais do Pokémon GO. Tomara que não fique só nessa interação. Só uma coisinha que eu queria adicionar é que para julho vai ser essa carta, né? Ela vem com um código na frente e esse código vai te liberar uma pesquisa especial no jogo, né? O uso desse código acontece apenas a partir de julho, mas a carta ela já pode ser adquirida, né? Pelas pessoas que fizerem compras, por enquanto, no Pokémon Center nos Estados Unidos. Para cada item de Pokémon GO que você adquirir, você recebe uma cópia da carta. E, então eu comprei 10 itens de Pokémon GO, 10 cópias da carta, né? Digo isso porque um amigo meu já comprou lá, já comprou várias e vai receber várias cópias dessa carta aí. Só podia ter uma marca de regulação diferente, né? Também acho. D também? Poxa, eu fiquei super feliz, tipo, nossa, Pokémon finalmente vai começar a usar sempre pesquisa de professor e provavelmente o boss, né? Só que com regulação D, isso ainda não tá confirmado, não. A Juniper é D também? Juniper é D também. Tanto a Magnolia quanto a Juniper quanto o Willow. Eu acho que a gente deve ver um pouquinho mais pra frente, talvez algum outro professor vindo e pra manter esse tipo de apoiador no formato. Não acredito que ele vá morrer na rotação do ano que vem, não. Sim, sim. Só parece um desperdício. Tipo, você tem 3 professores pra jogar o mesmo formato? Sério? Pois é. É pra você escolher, né? Os colecionadores aqui, tipo eu, né, já tô me coçando, né? Porque, poxa, eu sempre tenho as artes diferentes, eu já quero 4 desse bicho aí, mas vai ser meio complicado de arrumar. Aliás, soltaram na internet uma imagem com a carta do professor Willow em várias línguas, né? Em 10 línguas, na verdade. Então, uma delas era português, inclusive, então a gente pode, assim, imaginar que, de alguma forma, essa carta deva vir para cá. Como? A gente não sabe, porque não temos um Pokémon Center aqui, né? Então, assim, o que eu imagino que possa acontecer é que talvez ela seja entregue para as lojas que estejam tocando ligas online durante a pandemia, como aconteceu com as promos Obrigado, ou que seja alguma ação feita com alguma loja, alguma grande rede que venda Pokémon, né? Faz sentido. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Faz sentido mesmo isso daí. Agora chegamos em uma notícia muito boa, que foram anunciados aqui oficialmente o que seriam as cartas V-Union. Se você acompanha o cast, a gente já falou sobre isso aqui em outros casts, que existe uma mecânica chamada V-Union, assim como também existe uma outra que é Fusion, que aí essa Fusion também já foi anunciada, que mais pra frente a gente vai saber o que é. Parece que vai ter 1000 e 1000 V Max com essa mecânica de Fusion. Então a gente, quando a gente tiver a confirmação e saber o que é, a gente vai trazer aqui no cast. Mas temos V-Union. E a gente ficou especulando o que seria V-Union. Será que seria parecido com Pokémon aliados? Será que seria uma mecânica similar aos Legends? E, bom, quem apostou na parte do Legends acertou. A mecânica de V-Union, ela é uma mecânica que ela precisa que 4 cartas tenham uma sinergia para que ela jogue. Sim, você precisa de 4 cartas para formar um Pokémon, né? Um quebra-cabeça com 4 cartas, você forma um Pokémon para que ele entre em jogo. E aí, vamos lá, eu vou explicar primeiro a mecânica e a gente vai conversar sobre as cartas aqui, os efeitos, o que vocês acharam também. Primeiro, eu vou explicar como é que funciona para ficar mais fácil de entendimento, tá? Vou pegar o Greninja, a gente tem Greninja, Zacian e o Mewtwo como as primeiras cartas anunciadas. Vai vir num baralho de 60 cartas, adicionando essas cartas aí de V-Union. Vou pegar o Greninja como exemplo, que é a primeira carta que vem. Então,
na imagem que a gente tem, né? Eu sei que vocês estão só ouvindo, mas a imagem são 4 cartas diferentes. Na primeira carta, né? Na primeira imagem, a gente tem a parte da cabeça do Greninja, a outra do braço do Greninja. Na parte de baixo, temos uma perna e na outra, uma outra perna. É muito parecido com o Exodia. O Exodia são 5 partes pra você montar, né? Pra quem conhece de Yu-Gi-Oh! Tá ligado? O Exodia. Nesses são 4 partes pra você montar. Esse Pokémon, ele não é básico, ele não é estágio 1, ele não é de estágio 2, não é V, não é V, mas é V-Union, tá? Não é V-Max, então ele não pode ser buscado com cartas como Incenso de Evolução, Quick Ball, por aí, tá? Então, ele não entra nessa nomenclatura de básico. Assim, se você comprar essa carta no seu primeiro turno e você só tiver um V-Union na sua mão, você tá dando Mulligan. Ele não entra em jogo como um Pokémon básico. E como que eu coloco essa carta em jogo, Catuplay? Da seguinte forma, todas as 4 cartas precisam estar na sua pilha de descarte. Quando as 4 cartas estiverem na pilha de descarte, você pode colocar ela automaticamente no seu banco, desde que exista um espaço no banco para isso. Ela ocupa um espaço no banco e cada cartinha dessa, são 4, tem um ataque, uma habilidade, um efeito, tem uma condição ali para ela funcionar dentro do jogo. E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa para falar sobre essa cartinha. E se uma das partes sair no prêmio, cair no prêmio, já era, amigão. Você só vai conseguir colocar ela em jogo se você comprar ela dos prêmios e descartar ela para assim conseguir colocar todas as 4 partes em jogo. Então, já que eu puxei o Greninja aqui, vou começar falando dos efeitos dele. A primeira carta do Greninja, ela tem um ataque apenas chamado Union Game por uma energia incolor. Você liga 2 cartas de energia de água da pilha de descarte nesse Pokémon. Então você tem uma aceleração de energia. Já adianto que todas as outras cartas, tanto o Zacian quanto o Mewtwo, também têm o mesmo ataque, porém com as suas respectivas tipagens. Então o Zacian liga 2 energias de metal, o Mewtwo liga 2 energias psíquicas. Não quer dizer que todos os V-Union vão ter esse ataque, mas esses 3 V-Unions iniciais anunciados, né, tem. A segunda carta tem uma habilidade chamada Probing Foot. Uma vez durante o seu turno, você olha a mão do seu oponente. Beleza. Uma energia de água, Aqua Edge, 130 de dano. Apenas. Show. A terceira carta, que é a parte da perna direita, vamos dizer assim, né, do Greninja, ele tem uma habilidade chamada Antídoto Jutsu. Esse Pokémon não pode ser envenenado. 2 energias de água me incolor, Twister Shuriken. Esse ataque causa 100 de dano a cada um dos Pokémon no banco do seu oponente. É 100 de dano de spread no banco. A última carta, que é a parte onde tem a perna e a Shuriken, um pedaço da Shuriken, Shinobi Body. Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, cartas de item jogadas da mão do seu oponente, ele previne os efeitos dessa carta, causada a este Pokémon. Então, qualquer carta de item que seu oponente usar, ele vai segurar, ele vai tancar ali o efeito desse item que for direcionado ao Greninja. Teu ataque, 2 energias de água e um incolor, Waterfall Bind, 180 de dano, Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno. Se vocês repararem, ele tem 3 habilidades e 4 ataques. E sim, as 3 habilidades funcionam ao mesmo tempo ali, basicamente. Elas funcionam no turno, você não precisa escolher uma, a não ser que a habilidade fale que você tem que escolher, mas nesse caso não fala, então as 3 funcionam. E no caso você só tem que escolher um ataque pra poder você atacar. Crianças, o que vocês acharam dessa mecânica de V-Union? A gente vai ler ainda as outras cartas. Parabéns, Pokémon, odiei. Mas assim, falando sério, tem um outro ponto que eu queria adicionar. Cada parte, por exemplo, do Greninja, cada uma das 4 cartas que um compõe tem o mesmo nome. Certo. Então você tá sempre limitado a ter uma peça de cada no seu baralho. Você não pode ter, por exemplo, mais do que uma cópia da cabeça do Greninja, por exemplo. Não dá. São só 4 cartas e acabou. E depois que você jogou ele pro seu descarte, as 4 cartas, você trouxe ele pro campo, o seu oponente nocauteou o Greninja, você não pode trazer de volta. Sim. Ele só consegue vir uma vez pro campo. Perfeito. Entendeu? Mas você pode ter um Greninja, um Zacian e um Mewtwo se você quiser e tiver espaço na mesa pra isso. Você vai precisar de uma mesa de bilhar. Isso. Você não pode, por exemplo, trazer o mesmo Pokémon mais de uma vez durante o seu game. O mesmo V-Union, né? Mas você pode trazer outros, né? Se o seu baralho comportar. Agora, eu achei uma carta, assim, óbvio que dada a dificuldade de colocar em campo, né? Ela dá 3 prêmios, ela tem, acredito que tem a Holy Box, né? Tem o Holy Box. 3 prêmios já é o Roller Box. Durante o seu turno, você ter que pegar 4 diferentes, puxar, isso já é um Roller Box também. Então tem 2. Pois é. Então, tem 3 prêmios, tem a Holy Box, só que aí, por exemplo, a gente volta àquela questão que a gente discutiu quando o Empoleon V foi revelado. Qual que é a utilidade dele nesse momento? Ele não para nenhuma dessas habilidades do Greninja, por exemplo, porque ele não é um Pokémon básico. Só o Path to the Peak vai parar, né? Mas é muito forte, né? Você tem um spread de 100
de dano sem nenhum outro tipo de custo, por 3 energias, 180 de dano. É uma carta assim, se você conseguir dar spread 2 vezes, o seu terceiro dano com o 180, você tá nocauteando qualquer um. 130 por uma energia só. Elas vieram muito fortes mesmo. O grande problema é a dificuldade de colocá-las em jogo. Mas eu não gostei, não. Então, eu não consegui nem digerir primeiro essas cartas. Tipo, eu não sei o real impacto delas. Eu não sei se elas vão ser jogadas. Ainda é meio difícil de você imaginar um meta com essas cartas jogando. Tipo, até quando realmente elas vierem, a gente testar vários decks, passar tipo um mês testando e surgir as opções viáveis para essas cartas, é difícil de você imaginar o que elas podem fazer, qual que é o potencial delas. É difícil de fazer, não é? Elas são muito fortes? Não são? É fácil nocautear? É fácil proteger? Até a gente ter essas respostas, como é uma mecânica nova, é difícil de você falar se elas vão jogar de verdade ou não. Ataques bons e habilidades bons eles têm? Tem. Vai ser fácil colocar no campo? Não sei. A gente vai ver. Se for fácil colocar no campo, eles são muito fortes. Se for difícil colocar no campo, vai aparecer 4 cartas mortas no deck, mas com potencial de ter aquele boss no final do jogo, sabe? De você faz ele, no final do jogo você energiza ele rápido, e aí ele tem um impacto grande na partida. No geral, é legal que a Pokémon tenha implementado a mecânica nova, mas eu também particularmente não gostei dessa mecânica, por alguns motivos, tipo, precisar de 4 cartas, você vai usar uma cópia de cada no deck, então naturalmente seu deck vai ficar mais inconsistente, normal. Uma pra usar, se esse Pokémon você não vai usar, então você já tem um problema de deck building aí. Você não pode fazer seu deck focado nessas cartas. Se você prizar uma e você não jogar, você vai fazer o quê? Então gera vários problemas no momento do deck building, enquanto a Pokémon tenta lançar uma mecânica que tem potencial de ser muito forte, só que com um custo muito alto, que é a consistência no deck building. Então não sei, eu particularmente não gostei da mecânica em si. Das cartas eu gostei, lógico que elas têm ataques e efeitos muito bons, mas só por esse problema aí do deck building eu não sou muito fã, não. Bom, no dia que elas foram anunciadas, eu consegui mandar um salve aí pro Yukio, que é um parceiraço já, ele mora no Japão. Ele que trouxe essas notícias inicialmente pra gente lá no Discord do canal. Ele postou de madrugada e eu consegui decklists japonesas que a galera já tá testando essa mecânica lá. A carta não foi lançada ainda, ela será lançada em agosto, se eu não me engano. Ela só foi anunciada mesmo, ela ainda não foi lançada. E ele já tem listas, estão testando lá com proxy. E eu peguei essas listas pra poder testar, as 3 listas, tanto de Greninja, quanto de Zacian e quanto de Mewtwo, V-Union. O Greninja jogando com o próprio Inteleon, né, o novo Inteleon, que vai vir ainda pra gente, que tem uma habilidade que descarta uma carta da mão e coloca 2 contadores de dano Pokémon ativo. Não consegui fazer jogar, não consegui colocar ele em jogo. Testei contra o Pegasus, ele tava jogando com Blaziken, Blaziken com 0 hora mesmo, 0 hora V. Não consegui desenvolver o jogo. Ele não entrou em nenhuma partida que eu joguei, ele entrou em jogo, não deu pra jogar. Beleza, Catão, mas ele usou o mundo da fantasia? Porque se ele usou é apelação. Mas o Zacian V e o Mewtwo V, eles têm grande potencial. Depois, né, ele jogou com o Zacian V Union, a gente jogou pelo Antep, tá, galera? Vocês estão perguntando onde eles jogaram? Tem um site chamado antep.win, que ele simula o jogo físico, ele simula a mesa lá, e você consegue testar, tem várias cartas lá, você mesmo pode adicionar cartas lá pra você testar, e tem diversos jogos que você pode testar. E eu joguei com o deck de Mewtwo com o Shadow Ride Calyrex, e eu vou falar, foi 2-1, e eu consegui nas 3 partidas colocar o Mewtwo em jogo. Teve partida que eu prizei uma das partes do Mewtwo, e mesmo assim eu ainda consegui colocar em jogo, porque tem a Pioneer, que olha as 3 cartas, até 3 cartas do seu descarte, coloca na sua mão, e o Shadow Ride Calyrex é absurdo. A minha impressão é que essas cartas foram feitas pra late game. Late game. Você não adianta querer colocar e focar e colocá-las no início de jogo, porque ele é um Pokémon que se você perder, você perde uma chave muito boa dentro do seu deck. Tanto o Zacian quanto o Mewtwo são cartas fortíssimas. O Zacian, o primeiro ataque eu já falei, que ele acelera a energia. Ele tem um ataque que causa 150 de dano por 3 energias, 2 de metal e incolor. E durante o próximo turno, ele resiste 150 de dano do Pokémon atacante, né? Do defensor, então você causou o dano. Se aquele mesmo Pokémon que recebeu o dano atacar você no próximo turno, você resiste 150 de dano. Já é uma resistência top. Ele tem outro ataque que causa 200 de dano pelo mesmo custo. E tem um último ataque por 1 energia a mais de metal. Ele causa 340 de dano e descarta 3 energias desse Pokémon. É pra late game, é pra final de jogo, pra você preservar as suas cartas de disco de metal, pra acelerar a energia nele. Ele é um Pokémon que entra num baralho, obviamente, de Zacian Turbo com Zamazenta pra dar aquela protegida em Pokémon
VMAX, ele vai entrar no final do jogo. Então, assim, jogou legal ali, tá? Só a estrutura da lista que tava mais ou menos, faltando um pouquinho de Draw Power, no caso de Crobat ou DNN, que ainda tá na pré-rotação, que não funcionou legal. Mas o Mewtwo com Shadow Ride Calyrex, cara, o Mewtwo tem um ataque que acelera a energia, outro, 2 energias psíquicas, uma incolor que facilmente você consegue acelerar depois de você ter 2 ou 3 Shadow Ride em jogo, cura 200 de dano desse Pokémon, ele já cura 200 dele. Outro ataque, coloque 16 contadores de dano nos Pokémons do seu oponente do jeito que você quiser. Roubado. Dedenne que tá no banco moscando ali já morreu. Mesmo custo de ataque. E por uma energia psíquica a mais, Photon Barrier previne todos os efeitos de ataque, exceto dano, causados a esse Pokémon. Então, mano, ele sofre dano, mas efeito de ataque ele não sofre nenhum. E o dano dele causa 300 por uma energia a mais, que são 3 psíquicas e um incolor. Eu vejo muito potencial. Por isso que eu falei logo na abertura que eu tô hypado com o V-Union. Porque esse Mewtwo, ele entrou de uma forma tão absurda na partida. Cara, era montar um Mewtwo, era certeza de, tipo, eu montei o Mewtwo já sabendo que eu ia ganhar a partida. Independente de quem estivesse me atacando, independente de quem estivesse me defendendo. E olha que o dano de 300 dele não fecha 320 no Zacian, que eu tava jogando contra. Então, assim, eu testei, tá? Então, eu passei o dia inteiro testando. Oi, Thaís. Você viu o Cato? Tô tentando falar com ele. Ah, ele tá testando cartinha. Da última vez ele demorou 84 anos. Testando estratégia, mexendo, eu vi que tem potencial de jogo, porque eu testei muito, mas a gente ainda precisa ter essas cartas e ter outras cartas que vão ser lançadas juntos pra gente ter como opinar de uma forma melhor. Mas o teste que eu fiz atual, sem ser pós-rotação, rodou filé, maravilhoso. E pra ajudar a descartar cartas do seu deck, temos a professora Burnett, que ela descarta 2 cartas do seu deck, pega 2 cartas do seu deck lá e descarta, e então embaralha o seu deck. Muito parecido com o efeito do compressor de batalha, o Battle Compressor, mas apenas para 2 cartas, sendo um apoiador. Crianças, acabei de dar uma palestra, agora gostaria de saber a opinião de vocês do Mewtwo e do Zacian. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Um ponto assim, como eu disse, eu não gostei da mecânica, né? Mas obviamente ela parece ter muito potencial. Uma coisa que me deixa um pouquinho menos triste com o lançamento de cartas como essa é que eles não botaram uma vida ainda mais absurda. Se você for olhar, faz sentido. Eles estão ali na casa 300, 310, 320. Eles têm, por exemplo, menos vida do que um Eternatus VMAX, por exemplo. Né? Apesar de que eles dão danos pesadíssimos, né? Mas isso teria que ser, porque senão não valeria a pena você colocar 4 cartas dessa e fazer todo o rolê para poder atacar. Então, assim, o Zacian eu achei muito forte, absurdo, talvez um dos melhores dos 3, talvez o melhor dos 3, né? Porque ele tem um ataque por 4 energias de metal, que não é uma coisa assim tão difícil de você fazer. Você dá 340, então, tipo, tudo bem que você vai descartar 3 energias, mas você vai nocautear com certeza um VMAX, né? E o Mewtwo V-Union, eu não sei nem o que dizer, porque é 300 e sem drawback, né? Então é 300, e se você não tomar um nocaute, você dá 300. Se você vê que tá no range, você cura 200 sem drawback, entendeu? Então, assim, são cartas realmente muito, muito potentes, que têm muito potencial. A gente agora tem que aguardar pra ver o que vai sair com elas, pra ver se elas vão ficar só nesse potencial ou se elas vão realizar mesmo. É isso aí que vocês falaram. O Cato já resumiu bem os ataques e habilidades. Eu acho muito fortes, igual eu falei. Os ataques e habilidades são muito bons, mas muito bons mesmo. Vão jogar? Provavelmente vão. Se eles não jogarem agora, a Pokémon lança a carta pra jogar. Isso aí é 99% de certeza que essas cartas vão jogar. Isso é. Só não gosto da mecânica na questão do deck building que eu falei, que aí deixa as coisas muito esquisitas. Eu prefiro um jogo consistente, um jogo em que você tenha mais cartas de busca, um jogo em que a variância não importe tanto no resultado da sua partida. Quanto mais consistência tiver no jogo, é melhor, porque aí você fica mais fácil, não mais fácil, aumenta as chances de que as jogadas boas que o jogador faz sejam recompensadas, ao invés de você ser punido por pura sorte ou azar. Então, eu não gosto da mecânica em si, por causa disso. Eu acho que aumenta a variância no jogo, que eu acho que já tá no limite, passando do aceitável, a variância no jogo, no sentido de que o jogo tá rápido, então, se o jogo é muito rápido, a variância é muito alta, porque se você falhar um turno, significa você ganhar ou perder o jogo. Então, você adicionar mais uma mecânica dessa, em que o jogo já tem uma variância grande,
esconde é uma coisa que eu não gosto. Então, eu reprovo a mecânica do jeito que ela foi implementada no ambiente atual do Pokémon. Tomara que daqui, por exemplo, pós-rotação pra frente, a Pokémon decida melhorar um pouco o jogo na questão de variância, consistência de cartas e etc. No vácuo, elas são absurdamente fortes. E é isso. Talvez... E é justamente por isso que eles fizeram essas cartas fortes. Porque eles sabem que é difícil de montar eles. Eles sabem que tem a questão da variância agindo. Então, eles meio que no design das cartas usam essa desculpa de que ele é difícil de montar, então a gente pode fazer ele mais forte. Então, essa é a desculpa deles para fazer uma carta mais forte. E é por isso que, às vezes, eles lançam estágios 2 que são fortes, mas são estágio 2. E aí entra de novo a questão da variância. O jogo é rápido, você não consegue montar. E aí seu deck tem que ser focado naquilo. E às vezes você não vai conseguir achar na hora que você precisa e perder o jogo. Mas essa carta tá tipo em outro patamar de forte. Tá tipo num patamar absurdo. Então você lançar cartas absurdas com uma variância grande no jogo é uma coisa que eu acho que não é saudável. Vamos ver como é que vai ser. Só pra concluir, das três, o Mewtwo é o que mais tem potencial pra jogar, porque o Shadowrite Calyrex, ele dá uma consistência que é absurda e ele vai dar pra qualquer deck. É absurda a consistência que ele dá. Aceleração de energia, poder de compra, de tudo. É muito forte e eu só acho que só consegui jogar bem porque ele possibilitou que eu conseguisse jogar bem. Por causa do Shadowrite Calyrex. Eu consegui causar 380 de dano com o Shadowrite Calyrex, botando 11 energias em jogo e batendo pra finalizar a partida com o Shadowrite Calyrex. Então, tipo, era muito forte de jogar com ele. Continuando aqui, então, vamos pro assunto principal de hoje. Que são o anúncio da coleção. A gente vai meio que fazer seria uma análise de coleção, mas a gente achou legal trazer pra vocês os melhores baralhos que vão surgir, cartas que vão adicionar em baralhos atuais e algumas menções honrosas. Vamos começar pelo baralho, então, de Ice Ride Calyrex. GH, fala pra mim aí um pouco sobre esse deck e as suas expectativas. O que você acha desse deck? Então, o Ice Ride Calyrex tem alguns jeitos diferentes de jogar, mas a premissa dele é o seguinte: ele é um Pokémon que bate 250. Então ele bate 10 mais... 120. 120, isso aí. É 10 mais 120 para cada energia de água que ele descarta, e ele pode descartar até 2 energias de água. Então ele tem o teto de 250. Por que eu acho que ele tem muito potencial agora? As pessoas talvez não estejam focando tanto nele. Porque a gente vê que tem muitos Tag Team jogando. E os Tag Teams, eles têm 270, 280. Do 250 pro 270 e 280 é um pulo. Você consegue fácil chegar nesse dano. Você pode usar Zigzagoon, você pode usar o Inteleon novo, que vai lançar também, que pinga dano. Tem o Inteleon Baby, que pinga dano. E tem o Inteleon o V Max, que vai pingar dano também. Você tem várias opções. Você tem a faixa a faixinha que dá mais 10 de dano. Então, com vários modificadores de dano que existem atualmente, que vão lançar, é muito fácil de você chegar no 270, 280 com um esforço mínimo. São 2 energias de água. Você tem Melony, você tem Frosmoth. Então, esse é a premissa dele. É fechar o dano em Tag Team mais fácil do que vários outros Pokémons. Vários Pokémons dão 2 hits. Ele é um que tem potencial de dar um hit só com um esforço mínimo. Então, essa é a premissa dele. A segunda premissa é que ele tem muito suporte de água bom. Na verdade, o arquétipo todo de água tava esperando um atacante bom de água. O Inteleon VMAX é bom, o atual, que dá 160, pinga 30, etc. Mas ele muitas vezes não era suficiente. Se bater 260, às vezes não é suficiente. Você precisa ter um dano maior pra você matar um V. 160 batendo 2 vezes em VMAX matando é bom? E em V, você bater 2 vezes num V pra matar é bom? Não é. Então, por isso que ele não era tão jogado. Mas agora você tem outro foco. Você consegue dar um hit em todos os V, na maioria dos Tag Team, dependendo do jeito que você monta, e fica só os VMAX que vai te dar problema. Só que ele também é um VMAX. Então, tipo, não é que é um problema, vai empatar, vai ser briga de cachorro grande. Então, essas são as duas premissas. Agora, sobre o jeito que os decks podem jogar, aí se o Alcin e o Cato quiser falar um pouco sobre as opções. Eu queria dizer um negócio. Eu gostei bastante do Ice Rider Calyrex. Pra ser sincero, no primeiro momento eu gostei mais dele do que do Shadow Rider. Continuo preferindo ele, né? Porque eu gosto desse tipo de baralho, desse tipo de montagem de baralho. Uma coisa que talvez você não comentou, acabou não comentando, foi que ele também tem um primeiro ataque bastante interessante. Nossa, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Ele dá 10 mais 30 para cada um dos Pokémon no banco do oponente. Então, às vezes, o 250 ou
ou não é demais, né? O 130 que você daria descartando uma energia só não é o suficiente, mas você pode dar, por exemplo, 160 por 2 incolores. Eu acho bem legal isso aí. Então, assim, eu acho que é uma carta bastante completa, ela tem muita possibilidade de jogo, então, até como a gente comentou no podcast anterior, com a participação do Gustavo Ada, você pode montar ele na Melanie, você pode montar ele com Frostmoth no banco e dando switch, você pode usar, por exemplo, a Frostless, né, que você vai abaixar, evoluir e jogar e ligar uma energia. Então, tem inúmeras possibilidades para fazer esse baralho funcionar. Tem um bônus até, que a gente também comentou, de que ele usa uma mecânica muito parecida com os decks baseados em soldadora, então você já tem mais ou menos uma estrutura de baralho montada para fazer esse Ice Rider Calyrex jogar. Você obviamente vai ter que mudar uma coisinha ou outra. Eu acredito que ele vai depender menos do apoiador do que, por exemplo, um baralho de Victini ou um Temposard, exatamente por só ter 2 energias no custo. Então, assim, é uma carta, um baralho que tem muito, muito, muito potencial para fazer um grande estrago no meta, porque vai ser muito forte. E eu gostei bastante mesmo da carta. Bom, como você disse, cara, a estrutura dele jogar como um baralho parecido com os baralhos de soldadora, por ser 2 energias, eu pensei ele jogando numa possibilidade muito grande de ser parecido com o Victini VMAX. O Victini também tem um poder ali de causar 220, ele pode chegar a 220 de dano, 2 energias apenas, se beneficia da soldadora, são 2 energias que ela liga, beleza. Mas o Ice Rider Calyrex aqui, ele liga uma energia, você liga uma da mão, você pode acelerar com Frostmoth, como foi dito, você pode acelerar com a própria Melanie, que eu acabei de citar, tem o outro que é o Frostless, que também pode jogar bem, então você tem algumas opções aí de baralho para você poder algumas opções de aceleração de energia. E diferente do Victini, ele causa 250 garantido, se for o caso, sabe? O Victini precisa que o Pokémon seja um Pokémon V. Ele não, ele tem 320 de HP, ele tem um contador de dano a mais do que o Victini, o Victini tem 310 e 320, ele tem uma aceleração de energia decente, né? Não é melhor do que a soldadora, eu confesso, mas é decente porque ela é muito parecida, e talvez até se equipare porque você descarta, liga do descarte, e ter na descarte eu acho que é mais fácil do que ter na mão, então é muito mais de boa pra você acelerar a energia. E tem um lance que, dependendo da situação de jogo, o primeiro ataque é mais interessante, porque aí você acelera um outro Pokémon que tá no banco, né? Você já começa a preparar um segundo atacante, e aí você guarda energias pra um próximo ataque, então você tem ali uma versatilidade de jogar com esses 2 ataques. É o que, à primeira vista, o que eu vi mais potencial jogando, porque foi o que eu mais gostei, pensando numa estratégia muito similar à Victini. Mas eu vou falar, entrando aqui no Shadow Ride Calyrex, se vocês quiserem comentar mais sobre o Ice, fiquem à vontade, mas o Shadow Ride Calyrex é absurdo demais. Como eu tava falando agora da estratégia do Mewtwo, né, do V-Union, mano, o Shadow Ride Calyrex sozinho carregou o deck. O Mewtwo tava ali como um bônus pra entrar no final do jogo, o V-Union, entrar no final do jogo pra ter um bom HP, uma habilidade interessante, opções de ataque bem forte, mas o Shadow Ride Calyrex, como eu falei, cara, 11 energias em jogo, 380 de dano. Acho que foi isso. Cara, é muito forte. Uma vez durante o seu turno, você liga uma energia psíquica da sua mão a um Pokémon psíquico no banco, você já tá acelerando a energia, compra 2 cartas. Se você tiver 3 Shadow Ride Calyrex em jogo, você acelera 3 energias, compra 6 cartas. Cara, ele é muito forte. É 30 de dano, exatamente. Foi 340, na verdade. 340, 360, por aí. 340 de dano. Então, assim, e outra, conta a energia... O ataque dele conta a energia Aurora também, porque ele fala de energia psíquica, não fala de básica ou não. Então, cara, esse Shadow Ride ali me deixou balançado depois que eu experimentei ele na prática no deck de V-Union. Ele, tipo assim, se eu tirasse o Mewtwo, as 4 cartas do Mewtwo, colocasse 2 Trevenant, um Gengar Mimikyu e um Mewtwo e Mew Tag Team no lugar, eu tô com um baralho montado na mesma estrutura. Você estaria com um baralho legal, porque ele só teria 59 cartas. Por quê? Você tirou 4 e botou só 3. 3 não, 2 Trevenor, um Gengar Mimikyu e um... qual foi, assim? entendi só um. Não sei. Não, eu ia falar, como assim? Pô, tira 4 cartas e coloca 3? Assim, eu achei uma carta muito forte. Muito, muito, muito forte mesmo. Essa aceleração de energia do tipo psíquico, eu lembro que eu até comentei no episódio em que a gente falou do spoiler da Cresselia. A gente tá vendo aí, tinha aceleração de energia pra grama, pra água, pra fogo, e a gente não tem uma aceleração de energia pra psíquico. A Cresselia vem pra isso. Só que aí você pega e vê o Shadow Rider Calyrex e ele veio uma aceleração muito, muito absurda pro tipo psíquico.
psíquico, né? Porque uma coisa que a gente geralmente vê em Pokémon TCG é que você tem... O Pokémon que tem uma habilidade muito boa, ele usualmente não tem ataques tão bons. Ele serve pra ser aquele suporte, né? Então você vê o Oranguru troca a carta do Salmão pelo topo do baralho, mas o ataque dele não é lá essas coisas, né? O Shadow Rider Calyrex não. Ele veio com uma habilidade muito boa, com um ataque muito bom, diretamente relacionado à habilidade dele, tendo outros Pokémon que você pode usar pra atacar, acelerados por essa energia. Então assim, o que eu vejo é uma carta com um potencial realmente gigantesco no meta, né? Talvez o grande problema que o Shadow Rider Calyrex fosse enfrentar seria demorar um pouquinho pra começar a acelerar essas energias, né? Mas isso você resolve com mais energias no baralho. Então, vejo realmente muito potencial. Isso aí é muito forte mesmo. Sem contar que ele também pode, por exemplo, não depender tanto de dar um porradão em alguém. Ele pode até mesmo usar a Galarian Rapidash, né? Porque ele também acelera a energia nela. Então ela vai lá, pinga 100 em alguém, deixa contadores em alguém até ficar com 100 de vida, e depois o Shadow Rider faz o resto do estrago, né? O potencial do Shadow Rider é infinito, cara. Infinito. Ele é tipo o Zoroark. Você vai enfiar ele em 80 decks diferentes se você quiser. Tá, ele tem um limite da energia psíquica? Tem, mas ele ainda abre muito leque. De cabeça, como um suporte, você pode colocar ele com Dragapult, você pode colocar ele com o Trevenant Esquinor, com Milbox, você pode colocar ele com Alcremie, que eu vejo pouca gente falar e me falaram dessa carta, e tem potencial ele com Alcremie básico e VMAX. Então, você tem um potencial infinito. Você pode jogar ele sozinho, só ele, igual o Zoroark jogava, tipo um Zoroark controle. Você pode fazer ele e Cheryl e recuperação de energia e tá de boa, saca? Você consegue jogar. Justamente porque você consegue dar 2 hits, essas coisas. Então, tipo, o potencial dele é infinito. Você não tem dúvida de que... Desde quando ele saiu, a primeira coisa que eu pensei, pronto, eu tava querendo um deck pra jogar, é esse aí. Eu vou jogar pro resto da vida dele. Mas eu me encantei pelo Ice Rider mais que o Shadow Rider, só pela questão do formato atual do Tag Team. Tirando isso, o Shadow Rider pra mim é paixão à primeira vista. Ele tem um potencial muito grande. Nem precisa da Cresselia no deck dele. Ele é absurdo. A aceleração de energia com compra é absurda. Então, tem vários jeitos de se jogar diferente com ele. E ele pode até jogar em decks que talvez não precisem exatamente da energia psíquica. Tipo, alguns Pokémons que batem conforme o número de energias ligadas, é uma opção. Tipo, ele mesmo, só que um Pokémon 2 Prize, alguma coisa assim. Então, tem tanta coisa pra acontecer com ele que tem que esperar mais cartas lançarem. Mas ele é absurdo e Tier 1, com certeza. Os 2 cavalos são Tier 1, com certeza. Não tem dúvida disso. Eu acredito que a Cresselia, talvez, ela entre como uma cópia só. Às vezes o Volcanion entra também no deck de Victini como uma cópia só. Naquela condição de entrar em jogo, ou antes, né? Antes do lançamento da Rapidash de Galar. Que se o seu oponente escolher começar, cara, é legal você botar ela em jogo, energizar e acelerar 3 energias já num Shadow Rider Calyrex no banco. Então acho que pelo menos uma cópia deve ir ali num deck do Shadow Rider pra poder fazer essa função de, se o seu oponente começar, você coloca ela em jogo e acelera a energia. Agora, se o oponente não começar, às vezes nem precisa colocar ela em jogo, já usa ela pra descartar numa Quick Ball, né, numa outra situação e segue a play. Então acho que pelo menos uma cópia da Cresselia talvez seja interessante dependendo da build do deck. Eu concordo. Eu também usaria uma cópia da Cresselia pelo menos, assim, pra esse caso de que você não vai ser o primeiro a jogar, mas uma só também. Eu não vejo tão fácil ele jogando com outros Pokémon que batam por energia em campo, porque o ataque, a habilidade, né, só vai ligar em Pokémon psíquico, né? Então você teria um outro problema de energização, né? Mesmo que esses outros Pokémons batessem com energias incolores, ainda assim ficaria um pouco difícil de montar. Eu acho que a saída mesmo era montar uma build pura de Shadow Rider, Calyrex, acelerando toneladas de energias em campo pra... Aí você pode escolher, né? Ou você vai numa com menos agressividade, atacando várias vezes com danos menores, mas mais rápido, ou você vai realmente despejar energias em campo e dar porradões com Shadow Rider e garantir a vitória rapidinho. Esse é o ponto. O baralho tem capacidade de ser
bastante versátil, né? Então vai sair muita coisa disso aí. Pra ser muito sincero, são as cartas que eu gostaria de guardar física, porque, cara, vai ser... Tá com grande potencial desse Shadow Rider ser o novo Zoroark. Porque, meu amigo, que absurdo que a carta é de draw power, de aceleração de energia, de poder mesmo de ataque. A carta é muito forte. E só tem o Eternatus jogando contra, né? Pra bater na fraqueza. Mas, trazendo um outro baralho aqui pra nosso debate, temos um baralho de Blaziken VMAX com Zeraora V. O Blaziken VMAX, ele tem um ataque que causa 130 de dano e liga 2 cartas de energia da sua pilha de cartas a 2 Pokémon Rapid Strike no banco. Ele é um Pokémon de Rapid Strike, corpo fluido. E aí, cara, a gente pode acelerar uma energia dupla de Rapid Strike, porque ele fala 2 energias, não diz qual tipo, então você pode energizar qualquer tipo de energia que você quiser. O Blaziken bate com 2 energias incolores, então você pode acelerar uma energia num Blaziken V no banco com uma energia elétrica e acelerar num Zeraora no banco que bate com uma energia elétrica e 2 incolores. Mas por que junto com o Zeraora? Porque o Zeraora, ele tem um ataque que causa 100 de dano. E se algum dos seus outro Pokémon Rapid Strike atacou durante o último turno, esse ataque causa 160 de dano a um Pokémon no banco. Então você ataca com o Blaziken, recua o Blaziken, coloca o Zeraora como ativo e aí você causa 100 mais 160 no banco. E ainda tem possibilidade de aumentar esse dano, porque tem um Passímia que aumenta 30 de dano os ataques no banco do seu Pokémon Rapid Strike. Tem ainda o Telephotoscope, que também aumenta 30 de dano. Esse ataque pode ser 160, 190, 220 de dano no banco. Então é um ataque que é um Pokémon muito forte e já é um baralho que é bem interessante de você montar. O dano é baixo, 130, depois mais 100. Só que você pode cavar nocautes ali no banco. Hoje a gente tem Crobat, que fica moscando no banco. A gente tem Dedenne, que fica moscando no banco. A gente pode ter ainda o Oricorio, que fica moscando no banco. O Mawile, que fica moscando no banco. Então a gente tem vários Pokémon com HP ali até 170, 180, né? Que você pode usar o Passímia pra aumentar esse dano e chegar a 190. Então você tem vários Pokémon ali que você consegue cavar esse nocaute no banco e comprar ali prêmios a mais e deixar um Pokémon VMAX, um Pokémon grande ativo, né? Com bastante HP, já machucado pra num próximo turno levar um nocaute ou já ficar próximo de você comprar ali 4, 5 prêmios de uma vez só no turno. Eu vejo potencial nesse deck. A gente tava testando uma lista dessa no dia que eu tava testando os V-Union e funcionou muito bem. A única coisa que atrapalhou foi uma ferramenta que sai nessa coleção. Eu vou comentar nas menções honrosas. Então, a ferramenta atrapalhou esse baralho específico. Eu acho que vai atrapalhar muitos outros baralhos também, que é o Chapeuzinho de Corno. E é bem interessante. Eu gosto dessa estratégia de você. Aí, a gente tava pensando em como fazer pra atacar com outro Pokémon, porque não pode ser esse próprio Zeraora. Tá aí, tem um Blaziken que faz um bom par com esse Pokémon. Você também concorda com isso, ou GH? Totalmente, é um deck que já veio pronto. Já veio com as ferramentas prontas pra você montar e jogar. E eu gosto muito desse deck. Eu gosto, no geral, de decks que você precise dar 2, 3 hits pra ganhar o jogo. E com efeitos diversos, porque aí você abre um leque de coisas que você pode fazer dentro do jogo. Você abre um leque de possibilidades do jeito que você pode jogar. E pra mim, o Pokémon seria bom se tudo fosse assim. Tivesse vários decks que dá 2, 3 hits pra ganhar o jogo, com efeitos diversos, efeitos diferentes. E aí você consegue ter um deck build mais diverso, você consegue ter jogos mais diversos, e não só Pokémons tipo Eternatus. Você baixa um monte de Pokémon, você bate 230, 270. Beleza, próximo turno, 270. Beleza, próximo turno, 270. E assim por diante. Eu não acho divertido, eu prefiro decks assim, de 2 hits. Pra mim tá perfeito esse tipo de deck. Então eu vou tentar jogar com ele, com certeza. E por ser Rapid Strike também, abre mais um leque de ter outros atacantes, tipo Empoleon. Você pode ter atacantes novos que vão lançar também. Você tem aquelas opções lá de Vaporeon e etc. Porque com a energia Rapid Strike valendo 2 por água e luta, o Blaziken, beleza, ele tá com 2 incolor. Zeraora também, tá com 2 incolor. O Vaporeon acho que é uma de água e 2 incolor. Então tem vários atacantes que você pode encaixar nesse deck aí e funciona, beleza. Então eu gosto desse estilo de batalha que é o Rapid Strike justamente por isso, por te dar várias opções de você jogar. Então eu fico muito feliz de ter esse tipo de deck em formato, e pra mim seria assim em todos os formatos. Que é por isso que eu gostava tanto do formato Zoroark, que era totalmente um formato em que você tinha que dar 2, 3 hits, planejar seus ataques, planejar o seu jogo bem detalhadamente. Você tinha cura que atrapalhava totalmente seu plano de jogo. Então são coisas que me fazem bem feliz em jogar o Pokémon, são esses tipos de decks estratégicos. É mais estratégico, né? Eu particularmente nunca gostei de Zoroark, mas o que eu gosto é desse jeito aí, ó, dos meus Pokémon em uma carta só. Eu gostei bastante do
Blaziken Max com 0 a hora, viu? Com certeza tem uma sinergia muito interessante. Tem a possibilidade de você usar, como você disse, GH, outros atacantes. Eu acho até que nesse ponto a aceleração do Blaziken com a energia Rapid Strike, que vale por 2 tipos diferentes, que fornece 2 energias, você consegue até montar um baralho que vai atingir várias fraquezas diferentes, usando, por exemplo, a energia Aurora, usando a energia Rapid Strike e uma outra básica. Então você vai conseguir danos legais na fraqueza do seu adversário. Por exemplo, tá enfrentando um baralho de fogo, energiza o Empoleon para bater, por exemplo, né? Tem uma gama de possibilidades muito grandes que vão surgir com esse baralho. Até sem querer botar o carro de boi na frente dos bois, né? O grande problema desse baralho vai ser quando sair, por exemplo, o Duraludon, né? Esse baralho vai ser forçado a usar o Path to the Peak para poder bater. Mas até lá tem tempo, né? A gente pode se divertir bastante com esse baralho até Evolving Skies. E outra coisa interessante é que se a gente usar apenas cartas de Rapid Strike, né, de golpe fluido, talvez a energia básica elétrica seja a melhor opção como energia básica, porque a energia de água, ela funciona bem pro Empoleon, e talvez a dupla, na verdade, né, a dupla, ela funciona bem como energia de água no Empoleon, e talvez essa energia dupla, ela funcione bem em outras estratégias também, e aí acaba você nem precisando de colocar Aurora Energy, e aí você vai ter uma possibilidade de atacar várias fraquezas, já que o Empoleon causa um bom dano ali, né, de 130, vai a 260 numa fraqueza de fogo, então você consegue chegar a um bom dano pegando várias fraquezas. Tem também a opção de você jogar com o Octillery e com a Rainbow Nova lá dos Rapid Strike. Então você tem sempre essa opção de fazer um toolbox de Rapid Strike justamente por causa do Octillery. Verdade. E ele busca a carta Rapid Strike que vale por todas as energias. Então você tem você liga 2 energias, você bate com qualquer atacante Rapid Strike. É isso. Eu tinha até me esquecido dessa energia, mas é uma adição interessante. Fica melhor até do que a Aurora, né? Você pode até usar a Aurora pra aumentar a contagem de energia, se você quiser, mas a outra vai fazer um estrago bem legal. A situação a seguir se passa após o gato ter problema na internet, mas eu quis poupá-lo da humilhação. O que eu tinha falado, já que eu tô com problema na minha internet hoje, tá? De graça, mas o que eu tinha falado, né? Eu tinha feito já uma ponte para as cartas que serão adicionadas aos baralhos que já existem, que vão dar uma força a mais a esses decks. Como o Zapdos de Galar, que é uma carta de luta, que ele tem uma habilidade que para cada Pokémon ver em jogo, o custo de ataque dele é reduzido em 1 energia incolor. E o custo de ataque dele é 1 de luta e 3 incolores. Então, se porventura o cara tiver lá um Zacian e 2 Crobat no ban, né? Ele já tá reduzindo esse custo de ataque a 1 energia de luta. E essa 1 energia de luta facilmente pode ser adicionada aí por Aurora, por energia básica. E ele bate 170 de dano e depois descarta uma energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. E cara, 170 de dano é um dano decente, é nocaute no Eternatus, e é uma carta que eu já vi entrando em baralhos de Shadowrite e Calyrex, mas ela pode ser adicionada em outros baralhos também para evitar esse ataque aí do Eternatus e pegar alguns decks de surpresa. Além de Eternatus, Pikachu Zekrom, 0 a hora Vi também. Vai pegar alguns baralhos de surpresa, com certeza. É uma carta muito forte aí que adiciona mais força a alguns decks que a gente tem atualmente. É uma carta muito forte. Dá pra ver que ela veio exatamente para caçar esse tipo de baralho. Eu queria adicionar que o dano ele acontece depois de você descartar a energia. Então não existe energia de proteção. Não existe energia de proteção de fraqueza que vai resolver o caso de um Eternatus nesse caso, porque você vai anunciar o ataque, descartar a energia de fraqueza e então causar 170 de dano que vão ser dobrados pela fraqueza à luta do Eternatus, por exemplo, nesse caso. Então assim, uma carta que beira o insano, né? É muito forte mesmo, não precisa ser usada apenas contra Eternatus ou baralhos com esse tipo de fraqueza. 170 é um dano bastante interessante, a depender do modo como a partida tá caminhando, né? Então é muito, muito, muito boa mesmo. O Alcim bateu na chave que eu ia falar agora, que peço perdão pelo vacilo. Não precisa ser só o Eternatus, cara. Não precisa bater na fraqueza. Ainda é um dano muito sólido. É um dano de 170 que vai potencialmente fechar
puxar nocaute com qualquer outro atacante que você tiver no seu deck. Então, se contra decks que usem muitos Vs, pós-rotação vai ser só V. Spoiler. Se você tiver energia Rainbow ou Aurora no seu deck, se você tiver energia luta por algum motivo, até se seus atacantes de luta, tipo assim, eu tenho um deck de luta aqui que bate com 2, 3 energias. Você bate com uma. Eu tenho o Worship. Às vezes você não quer dar Worship pro cara, você sobe os Zapdos e bate, entendeu? Então, ele tem várias opções de jogada, não só na fraqueza. Ele é um 170 de dano muito sólido por uma energia só. No próprio Worship eu usaria ele justamente pra você não danificar o Silver Max. Você bota os Zapdos lá, se o cara der dano nos Zapdos, irrelevante. Se o cara vai bater 2 vezes pra matar um 2 prize, no formato hoje em dia, tanto faz isso. E é igual a questão da galera em Rapidash. Por que ela é tão forte? Porque ela não morre. Você sobe ela, o cara vai bater uma vez, ela não vai morrer. E aí você pode atacar de novo ou fazer outra coisa. Os Zapdos é a mesma coisa. Então ele tem esse leque aí de você usar contra qualquer deck que tenha a ver. A fraqueza é só tipo um super bônus contra Eternatus que o coitado vai sofrer igual o Picaron aí, até a rotação dele. Mas eu ainda acho que assim como o Picaron, o Eternatus vai jogar até rotacionar, hein? Eu também acho. Exatamente. Sobre isso no grupo de WhatsApp esses dias e acho que não dá pra ficar confiando muito de que o Eternatus vai morrer de vez, não. Vai ficar bem difícil a vida pra ele, mas eu acho que ele não morre de vez, não. Um ponto que... Não, com certeza. Por isso que eu falei do Picaron, porque é um deck, assim, que ele vai depender totalmente do formato. Vai ter formato que ele vai ser horrível, vai ter formato que ele vai ser Deus. Então, ele vai ficar sofrendo aí, até o fim dos tempos. Não, e o Eternatus ainda tem uma situação de que ele pega na fraqueza do baralho que vai ser o mais popular atual, que é o Shadowrite Calyrex. Então os caras vão começar a jogar muito de Eternatus pra pegar na fraqueza do Shadowrite Calyrex. Um ataque do Eternatus, mesmo que não esteja com no banco cheio, é nocaute direto num Shadowrite Calyrex. Então é uma coisa que é um Pokémon que ainda vai jogar por muito tempo, e quem acha que ele vai morrer, sinceramente, não vai, não. Exatamente. O que eu ia falar é que até num dos grupos que eu participo, alguém levantou o ponto dizendo que era o Victini batendo no Zacian, o Zacian batendo em não sei quem, né? E toda a rodinha fechava nas fraquezas, entendeu? Porque lá no final tinha o Shadow Rider Calyrex apanhando do Eternatus e o Eternatus apanhando, por exemplo, do Urshifu com os Zapdos, né? Então a gente tá vendo um meta se desenhando pra você ter realmente vários tipos diferentes de baralhos diferentes funcionando nesse meta pra modificar, né? A gente felizmente tá fugindo daquele meta que tem sempre os mesmos baralhos jogando, sempre do mesmo jeito, entendeu? E isso é muito bacana. E Eternatus só ganha força, né? Fala, GH. Não, você vai falar, é exatamente isso aí que ele falou. Então, e Eternatus ganha força. Vou falar agora de outra carta que vai dar força pro Eternatus, que é o Galarian Moltres V, que ele tem uma habilidade que permite você buscar uma energia da sua pilha de carta e ligar a ele, né? O próprio Moltres, Galarian Moltres V. Você só pode usar essa habilidade uma vez durante o turno. Você só pode usar uma habilidade, né? Desse Moltres. Se tiver 2 Moltres, só funciona de um Moltres só. E por quê, cara? Por que ele vai adicionar bem a esse Eternatus? Porque ele vai, talvez, ajudar numa fraqueza que o deck tem, que é contra Hammer. Então, você tomou ali um martelo e perdeu aquela energia do primeiro turno que você acelerou, cara, o Eternatus vai precisar de mais 2 turnos pra poder jogar. Esse Moltres, ele pode ajudar você no próximo turno, puxar essa energia do descarte, ligar a energia do turno e usar uma substituição de energia pra poder já acelerar no Eternatus e bater ali com o Eternatus VMAX. O que não é tão rolê de fazer, porque a gente vê aí que a DP joga pra caramba com... E a DP a gente já vai falar dele também, mas a DP ele joga pra caramba com substituição de energia, não é algo tão complicado de se fazer pra você poder dar o ataque GX e começar a jogar. Aqui, diferente do ADP, você já vai começar atacando, então é uma carta que entra muito forte. Além do Moltres, ainda tem o Umbreon que vai ser lançado mais no futuro, que vai deixar o Eternatus mais forte ainda. É um baralho que só ganha força, morrer não vai morrer nunca. E tem mais, o Moltres V, ele tem um ataque muito decente, 190 de dano e causa 30 de dano ele mesmo. 190 de dano é um Pokémon básico, eu sei que são 3 energias, mas é um Pokémon básico que dá dano, dá one hit no Shadowrite Calyrex. 190 de dano é one hit nele, e com certeza naquele turno que você não quer deixar o seu Eternatus sofrer algum dano, você vai colocar o Galarian Moltres pra atacar e vai causar nocaute direto no Shadowrite Calyrex. É uma carta também que muita gente não curtiu assim de início, né? Achou meio estranho, mas que tem grande potencial ali de deixar o Eternatus no topo novamente dos melhores baralhos do formato. Então, essa é uma carta bastante interessante nesse quesito, porque ela vai solucionar esse problema de energização que o Eternatus tem, né? A gente sempre vê que esse baralho, ele tem um pouco de problema com negação de energia, com
com baralhos que atuam nesse sentido, né? Tanto que o pessoal até falava, se você conseguir nocautear o Eternatus que tá com energia, não tem energia no banco, você provavelmente vai vencer a partida. Porque é muito difícil voltar, né? Baixando apenas uma energia pela mão, dependendo do Power Accelerator do Eternatus V, fica muito complicado. E com o Galarian Moltres, você vai precisar do quê? Uma energia e um Energy Switch. Então, eu acho que ele ganha um pouco de força, ao mesmo tempo, né, em que eles trouxeram cartas que vão trazer problemas pro Eternatus, eles também trouxeram algum meio do Eternatus não morrer definitivamente nesse formato, né? É, isso aí mesmo. Ele pode parecer um pouco esquisito, o Moltres, se você pensar, poxa, ele faz metade de duas coisas que não é tão boa, que é energizar, não é tão boa a energização dele, e o ataque não é tão bom, mas a questão é que ele não precisa ser esse Pokémon bom, no caso do Eternatus. Ele pode ser o Pokémon mediano que ele é. O Eternatus já usava tanto Pokémon que às vezes não fazia nada o jogo inteiro, que ele faz alguma coisa, entendeu? Então eu já achei ele interessante usar no Eternatus desse jeito. Se você estiver tão preocupado com negação de energia, você pode usar Energy Switch no deck, você vai ter garantido a energização com o Energy Switch. O Moltres sempre vai puxar energia pra ele, se o cara negou a energia, né, por exemplo, com o Hammer, e sempre que você comprar o Energy Switch, ele vai estar vivo pra você usar no Eternatus. Então tem essa opção. Então, ruim ele não é, muito bom ele não é, mas ele é útil. Assim como tem outras cartas que são úteis pro Eternatus hoje em dia, cartas novas, né, que é o caso do Liepard V, que é o que descarta itens, se não me engano, né? É isso, né? Uma tá, eu descarto tu, é item, só que é o item ligado, né? E o Moltres. Então são duas cartas que ajudam o Eternatus mais do que atrapalha, porque o Eternatus não tem tanta coisa pra você fazer no banco. Tinha o Zigzagoon e o Yveltal, recuo grátis e ping, beleza. E aí agora você tem mais ferramentas pra você trabalhar. E tem outros Pokémons que lançaram também que pode ir no Eternatus, tipo o Espiritomb básico, que ele é um counter direto do Medpare, a gente pode falar um pouquinho mais dele. Tem mais algum que eu tô esquecendo, Qwilfish também, tem a opção do Qwilfish, que é o da habilidade lá, que eu acho que se baterem nele, ele dá dano, não é isso? Tipo, se ele for nocauteado, ele dá 60 de dano. Já parece que já tem build de Eternatus com esse Qwilfish, tá? Não duvido que vai aparecer, não. É bem interessante pro baralho. Exatamente, então tem essas opções aí. Então é sempre bom você ter várias ferramentas pra um baralho. A questão é que, será se a Pokémon só quer o Eternatus jogando de Dark? Não, porque a gente sabe que tem um Gengar e o Umbreon, mas essas cartas fazem alguma coisa nesses dois decks, e aí são coisas que a Pokémon precisa pensar também na hora de lançar decks novos. Você fazer cartas que não joguem só em um deck ou outro, joguem tipo em vários decks diferentes. Até uma coisa que eu queria, só fugindo um pouquinho do Moltres, é que lá no começo a gente falou bastante mal, assim, bastante mal não, né, mas a gente criticou um pouco o Galarian Articuno, e com a revelação de várias cartas dessa coleção, eu já começo a olhar pra ele com olhos um pouquinho diferentes. Por exemplo, tem bastante coisa interagindo com o descarte, a Melony é um exemplo. Vão sair os V-Union que podem se beneficiar dessa habilidade do Galarian Articuno, que você pode descartar duas partes de V-Union e comprar uma carta no seu baralho. Então, apesar de ser um pouco estranho descartar duas pra comprar uma, eu começo assim a ver um pouco melhor o que esse Articuno pode fazer. Então, já não desconsideraria completamente ele, porque ele pode vir a ser útil, né, nesse meta que tá se desenhando. Eu acho ele bem forte no meta. 190 de dano não é um dano baixo. Eu sei que são 3 energias, mas, cara, ele mesmo puxa energia pra ele. Se o Eternatus não sofrer nada ali de perda de energia, ele pode se energizar sozinho ali. Você tem a possibilidade de colocar 2 energias no turno, a energia da mão mais a aceleração de energia dele. 190 é um ótimo dano. 190 fecha nocaute num Shadow Ride Calyrex direto, mas também fecha nocaute em um Victini V, fecha nocaute em outros baralhos, em outros Pokémon que tem esse HP de 180, 190. Então é um atacante básico que não é só decente, na minha opinião, não. Ele é um ótimo atacante. Provavelmente não, ele não vai protagonizar um deck, mas ele como um suporte ajuda muito, principalmente Eternatus, porque ele entra aumentando o poder de ataque do Eternatus como um Pokémon básico em jogo Dark para aumentar o dano, e ele entra como um bom suporte para permanecer com energias em jogo, para você usar uma substituição de energia talvez para poder ajudar o Eternatus, e como um atacante secundário para pegar vários decks de surpresa. Por isso que eu gosto desse Galarian Moltres V. Algo mais pra gente completar sobre o Galarian Moltres, ou posso seguir aqui? Pode seguir. Então, a gente tem um outro Pokémon pra falar aqui, mas ele vai entrar com menção honrosa, então eu vou puxar ele já. Continuando na nossa parte de adições, tem 2 cartas aqui que a gente vai adicionar ao baralho de ADP, como eu falei de ADP ali. Tem 2 cartas
muito fortes aqui. A primeira que eu vou falar é do Echoing Horn, que é um item de Rapid Strike, mas que pode ser usado em qualquer baralho, porque o efeito dele só diz pra gente pegar um Pokémon básico na pilha de descarte e colocar no banco. Então, aquele próprio Dedenne que você deu nocaute com ADP no turno seguinte, no turno, né, comprou 3 prêmios, você volta ele pro banco, compra 3 prêmios de novo e ganha a partida. Então ele é muito forte, cara. E não somente pra isso, tá? Se o seu oponente tá querendo segurar o banco ali, talvez pra usar uma outra estratégia, você pode puxar um Pokémon e travar o banco dele. Você pode fazer N situações com essa carta. No ADP ele vai entrar especificamente pra buscar aquele Pokémon que você quer causar um nocaute direto. E outra carta pra ajudar o ADP, eu já vou abrir pra mesa poder, né, debater sobre, é o Peônio. Peônio, o Peony, né, no inglês, né, o Peônio. Você descarta a sua mão e procura no seu baralho por até 2 cartas de treinador, revele e coloque na sua mão, então embaralhe o seu deck. Cara, você tem noção que já tem build de baralho de ADP que joga com Cricketune pra esse deck jogar com isso, porque você busca a substituição de energia, busca uma substituição se você precisar recuar ali um Pokémon que tá como ativo, e aí você tem a substituição de energia, substitui, passa a energia do Zacian pro ADP, tá dando GX no T1. Ou pode buscar uma substituição de energia e um disco de metal. Cara, são N situações que você pode buscar, e ainda tem o draw do Cricketune pra te deixar com mais cartas na mão. É uma carta muito forte também e que dá uma força pro ADP absurdo. Realmente, Peony veio pra aumentar a possibilidade do ADP fazer o GX no T1, né? Você encontrou ele, a chance de você conseguir dar esse GX no T1 sendo o segundo a jogar, eu acho que aumenta drasticamente, especialmente antes, nesse momento pré-rotação, que a gente tem o Dedenne, tem Crobat, tem muita coisa pra comprar, então é uma carta realmente muito forte mesmo, né? E o Echoing Horn, não tem nem o que falar, né? O pessoal já até falava que o ADP ganhava nocauteando 2 Dedennes, agora ele vai ganhar nocauteando o mesmo Dedenne 2 vezes, né? Talvez o deck ganhe passe por esse revival aí, né? Ganhe mais força aparecendo aí, porque tá um pouquinho sumido, pra ser sincero, né? Então eu acho que com essas 2 cartas ele deve retornar com força total. Mais uma carta pro ADP não ficar mais consistente, só ficar mais fácil de ganhar o jogo. Então vai continuar aquele deck em que ele pode simplesmente não fazer nada num turno e depois ganhar o jogo mesmo assim. Com certeza. E tem outra coisa sobre o Horn aí. Como é que era o nome que eu tinha falado lá mesmo? Era o... Berrante... Berrante Retumbante. Berrante Retumbante. Caramba, esse nome maravilhoso. Ele pode jogar muito em control. Pode não, ele joga muito em control. Agora a gente tem que ver quais são as opções de control pro pós-rotação. Pra rotação atual, ele já entra automaticamente naqueles decks que a gente já conhece, que são Escadril Control ou Mantilax Control. Mais puxado pro Mantilax Control, na minha opinião. Então ele já é uma ferramenta, não uma tool, tá? Só uma carta que é usada muito bem nesses 2 decks aí que vocês falaram, o ADP e o Control. Com certeza. Além disso, tem um Path to the Peak, que a gente só citou, que é um estádio que ele tira as habilidades de Pokémon que tem a Rule Box, e aí entra Dedenne, entra Crobat, entra Shadowrat Calyrex, entra um monte de Pokémon, VMAX, GX que tem habilidade, e é muito forte, vai substituir diretamente a Usina, porque a Usina só barrava Pokémon GX, agora você tá barrando tudo, então vai entrar aí automaticamente, não tudo, né, porque os Pokémon que não tem a Rule Box ainda continua tendo habilidade, mas cara, Crobat não vai usar a habilidade, então já tem um efeito absurdo aí também, com esse Path to the Peak, e o Fog Crystal, que a gente falou de Shadowrat Calyrex, mas a gente não falou desse item, que ele permite você procurar no seu baralho por um Pokémon básico psíquico ou uma energia psíquica e colocar na sua mão. Revela, coloca na sua mão, então embaralha o seu baralho. Outra carta que dá uma força muito grande pro Shadowrat Calyrex, porque se você não precisar de Pokémon, você só busca uma energia pra acelerar com a habilidade dele. Então, Path to the Peak é o tipo de estádio que chega sendo muito absurdo, né? Você counterar todas as habilidades de Rule Box de uma vez só com um estádio é bastante complicado. É óbvio que tem a questão de você poder tirar alguma facilidade um estádio, então a gente provavelmente vai voltar a ter aquela guerra de estádio, né? Baralhos com 4 cópias, 3, 5 cópias de estádios diferentes.
deles, né? Então, assim, ele é muito, muito, muito poderoso mesmo no formato. É mais uma das cartas que podem ser um problema pro Eternatus, né? Porque ao simplesmente baixar ele em campo, o Eternatus vai descartar 3 Pokémon do seu banco. Mesmo que no turno seguinte ele bote outro estádio, o Eternatus vai ter esse problema, né? Ele provavelmente vai ficar o tempo inteiro sempre descartando os Pokémon do banco. Agora, o Fog Crystal é uma carta, assim, veio muito boa mesmo para os Pokémon psíquicos. Ela tá muito na cara que ela foi feita, pensada para fazer o Shadow Rider Calyrex funcionar, né? Na hora em que eu vi, eu até imaginei que fosse ser alguma coisa tipo o Tesouro Misterioso, mas não. Você busca o Pokémon básico ou a energia, então tanto faz. Você consegue trabalhar muito bem com o baralho do Shadow Rider Calyrex ou baralhos focados exclusivamente em Pokémon do tipo psíquico. São duas cartas muito, muito, muito fortes mesmo. Gostei mesmo das duas. O Path to the Peak, na minha opinião, é a carta que mais vai impactar o meta de todas. Os Pokémons vão impactar, o Ice Rider, o Shadow Rider, com certeza. Eles abrem um novo leque de Pokémons atacantes. Mas o Path to the Peak, eu acho que vai ser a carta dos próximos formatos. Vai ser tipo assim, seu deck consegue ganhar do Path of the Peak ou seu deck perde pro Path of the Peak? Seu deck vai usar o Path of the Peak ou seu deck não vai usar o Path of the Peak? Ele vai ser tipo divisor de águas daqui pra frente. Porque os decks que conseguem jogar bem usando o Path to the Peak, eu acho que ele já tem uma vantagem boa contra vários outros decks. O próprio exemplo é o Shadow Rider Calyrex. Ou qualquer outro deck que use Crobat V. Todos. Então, tipo assim, se você conseguir montar um deck que não é tão difícil, que use o Path to the Peak, eu acho que você já tem uma vantagem natural no formato. Assim como são os decks com Power Plant. Só que, não sei, os decks de Power Plant ainda não são tão bons porque existe a opção do Crobat. Ou existe a opção do Cricketune. Ou existe a opção enfim, outros Pokémons que o Power Plant não cobre. Mas o Path to the Peak, ele cobre a maioria desses Pokémons. Vai sobrar o quê? Jirachi, Tintino e Oranguru, eu acho. São os 3 que vêm na minha cabeça que escapam dessa exceção. Dessa regra, na verdade, né? Então, se você conseguir fazer decks usando essas engines de Jirachi, Tintino e Oranguru, se bem que a engine Oranguru não é tão boa assim pra compra, né? Mas ela já é alguma coisa. Eu acho que é importante para se posicionar no meta. Eu acho que no começo vai ser, assim, uma explosão de Shadow Riders, depois vai vir uma explosão de Path to the Peaks e depois vai vir uma explosão de decks que counteram Path to the Peak. E vai ficar nesse ciclo por vários meses, entendeu? Por isso que tem um Pump Cabu que a gente falou no início. Exatamente. O que eu acho que ainda não é suficiente para jogar contra os Path to the Peak, dependendo de como ele é aplicado, para aquela questão que a gente estava comentando. Por isso que eu acho que ele é o divisor de água e por isso que eles lançaram o Pump Cabu, porque tem que ter uma carta para counterar o Path to the Peak mais consistente. O que você falou agora me lembrou mais ou menos na época do lançamento da Espada e Escudo 1. A DP ganhou uma força absurda com o Zacian, né? Dando 260, nocauteando qualquer V ou GX básico, e era muito forte e tudo mais. Até o pessoal até comentava sobre outros baralhos, né? Você vai montar isso aqui? Vou. Mas ganha de ADP? Consegue ganhar de ADP? Consegue jogar contra ADP? Porque se não conseguir, não adianta, né? Vai ser mais ou menos isso com o Path to the Peak, né? Olha, você consegue contornar satisfatoriamente um estádio que vai tirar suas habilidades? Se sim, beleza. Se não, esse baralho tem poucas chances de ter futuro. Porque realmente vai ser uma chuva de Path to the Peak no formato. É disparado um estágio, assim, muito acima dos últimos que foram lançados, na minha opinião, né? Agora tem que ver como é que o pessoal deck builder vai conseguir contornar isso aí. 4 estádios, 4 Pump Cabu e bora pro jogo. Não, e tem outra coisa ainda, cara, que se o banco estiver cheio, você não usa o Pump Cabu. Então, são tipo elementos que você precisa fazer pra jogar em volta disso. Você precisa deixar um espaço no banco, você precisa ter cartas pra buscar ele. E muitas vezes, um turno de Path to the Peak já pode ser suficiente pra você ganhar o jogo. Então, por isso que essa carta é um divisor de águas. Giovanni Neles. Exílio de Giovanni Neles, que vai rotacionar. Fazer o quê, né? Agora entrando nas menções honrosas, vou começar por um Pokémonzinho fofinho aqui, o Greedent, que ele tem uma habilidade chamada Brazen Tail. Previne todos os efeitos dos itens e apoiadores do seu oponente que retirem energia dos seus Pokémon ou retorne pro deck ou retorne pra mão. Cara, é uma habilidade que previne Hammer, previne o Leque, previne o Tinhel. Cara, usou Tinhel, não vai voltar energia pra mão.
cara usou o leque, não vai devolver pro deck. O cara usou o martelo. Previne o chapéu de corno. Previne o chapéu de corno. Previne o chapéu de corno, é verdade. Previne o chapéu de corno. Não, o chapéu de corno é uma ferramenta, não é uma ferramenta que tá ligada. Toda ferramenta é um item. Ele não diz que é um item supporter que o seu oponente jogar. É um item do seu oponente. Verdade. Então previne o chapéu de corno, que é outra carta que eu vou trazer aqui pras menções honrosas também. Então, assim, é um Pokémon com habilidade. Eu não sei onde ele jogaria. Sinceramente, eu não parei pra pensar onde ele jogaria. Talvez o GH, que é o nosso pro player aqui, talvez ele tenha feito esse exercício de pensar onde ele jogaria. Mas é muito boa esse efeito, porque se a gente estiver num formato condicionado a ter muitas cartas que mexam nas energias em jogo, ele vai entrar muito bem pra tentar segurar isso e não deixar que o seu oponente fique mexendo nas suas energias. E já que foi citado o chapéu de corno, deixa eu puxar aqui o efeito dele, que é o... Como é que é o nome dele? É Rugged Helmet. É uma ferramenta que, quando ela tá ligada a um Pokémon, enquanto ele estiver ativo e recebeu danos de ataque do seu oponente, você pega uma energia que tá ligada ao Pokémon do seu oponente e retorna pra mão dele. Então, se o seu oponente atacou, você pega uma energia que tá lá e volta pra mão dele. Essa ferramenta foi a que eu falei que atrapalhou bastante o Blaziken quando eu tava jogando contra, com a build de Inteleon com o Greninja V-Union, porque eu usava essa ferramenta. Então, tipo, tava com ela ligada. O Greninja batia, ele voltava a energia pra mão. O Greninja não, o Blaziken. Então, nessa de voltar a energia pra mão, ele não tinha como talvez pagar o recuo com aquela energia dupla pra poder atacar com outro Pokémon do banco. Ele obrigatoriamente tinha que adicionar aquela energia. Então, tipo, eu travei ele muito o jogo. Então, é uma ferramenta também bem interessante que vai travar alguns decks também. O nome que a gente tá usando já diz tudo, né? Chapéu de corno. Isso aí vai dar um trabalho terrível pra qualquer baralho que não tenha uma energização muito rápida, muito grande ou muito consistente, né? Você tá sempre ligando uma energia, 2 por turno, talvez você possa ter um pouco de problema com essa ferramenta. Até quem não vai sofrer, quem não deve, né, na verdade, sofrer com isso aí é o Ice Rider Calyrex, né? Ele liga 2, descarta 2, fica sem energia, a carta fica inútil contra ele. Mas os demais podem acabar sofrendo um pouquinho. O Victini VMAX vai sofrer, o Eternatus pode sofrer, a RDP pode sofrer. Então, é uma carta bastante interessante. Quanto ao Grid... pode falar. Não, pode continuar. Quanto ao Grident, eu acho que ela entra naquele vácuo de cartas que a gente olha e o efeito é muito bom, mas fica muito difícil de você encaixar ela em algum deck. Porque você não vai usar 1/1, já fica muito ruim, né? Agora, você bota 2/2, realmente vai te dar um benefício tão grande assim pra compensar os 4 espaços no baralho que você perdeu? Eu gostei do efeito, porque eu odeio levar martelo e Tinguel, mas eu realmente não sei como que essa carta jogaria, sendo sincero pra você. Eu não sei onde encaixar, eu não consigo ver ela num baralho, entendeu? Então, vai ser bem complicado pra poder encaixar ela aí, na minha opinião. Então, vocês dois meio que mataram a charada aí do Grident. Que é, primeiro, ele é um estágio 1, segundo, ele que depende do meta. Então, esse aí que vai ser o segredo dele. Jogar ele com 1/1 no deck, eu acho que é válido, não é ruim não. A chance de você prizar 2 cartas que sejam 1/1 é muito baixa, muito baixa. Eu não lembro qual é a porcentagem exata, mas eu acho que é menos de 5%. Então, muito provavelmente você vai conseguir ter os dois no deck na partida que você quer. Claro que coisas podem acontecer, a probabilidade é isso. Mas isso vai depender sempre do meta em que a gente vai ter. Por exemplo, hoje a gente tem bem menos Hammer do que a gente tinha há, sei lá, 2, 3 meses atrás, ou até 1 ano atrás, quando tinha Dragapult. Então, dependendo do meta, essa carta vai ser usada na maioria dos decks. 2 espaços para você prevenir Hammer, e Hammer é a carta de ganhar jogo ou não, eu acho que é super válido e é tranquilo você colocar, se o meta pedir isso. Agora, se o meta não tiver bom pra isso, aí ela vai ficar lá. Mas é uma carta que sempre é boa você ter no formato. Cartas que te dão opções em como você vai construir o deck, né? E outra que, por exemplo, outra que é desse estilo, é aquela Milotic, que ainda vai sair, né? Mais pra frente. Acho que não saiu agora. Que também é outra carta que é sempre bom ter no formato pelas opções de deck building. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Com certeza, e é uma carta bem interessante também. Eu acho que vai jogar bem, né? Se você conseguir encaixar ela de uma estratégia consistente. O pequeno Grident, que é bem fofinho. Alguma menção honrosa a mais que vocês gostariam de acrescentar aqui? Olha, não me recordo de nenhuma, assim. De Pokémon, não me recordo de nenhum. Acho que o GH tinha falado sobre um Scroll, não tinha? Deixa eu olhar aqui de novo. Acho que é o Spiritomb que a gente chegou a comentar aí mais cedo. Sim, tem o Spiritomb. O Spiritomb. O Spiritomb é uma bela carta, viu? O efeito dela retorna... Ele conta quantas Pokémon tem na pilha de descarte do oponente. Essa quantidade se transforma em contadores de dano que você distribui da forma que você quiser
quiser no banco do oponente. Depois de feito isso, você retorna todos aqueles Pokémon que você pegou da pilha de descarte e retorna pro deck do seu oponente. É um counter direto pro deck de Festa Maluca. Você tira todo o poder de ataque do baralho de Festa Maluca e é um Pokémon que ataca com a energia incolor pra usar esse ataque. Então, sobre o Spiritomb, eu acho que ele não vai ser nem pra tirar o poder de ataque. Eu acho que você vai usar ele pra fechar o jogo. Também. Deixa o oponente descartar 20 bichos lá e você... 20 não, né? Porque não tem tudo isso, mas... Deixa ele descartar quantos bichos ele quiser, porque, por exemplo, ele tiver 15 Pokémon na pilha de descartes, né? Você já consegue nocautear, por exemplo, dois daquele... Como é que é o nome? Poltergeist, tem 60 de vida, se não me engano. E ainda sobram 3 contadores de dano, que dá pra você levar um Sinistia, eventualmente. Ou você nocauteia Bunelbis em campo. Então, assim, muito provavelmente é uma carta que deve ser usada pra fechar o jogo, não pra atrapalhar o Mary Party, né? Você vai, pega prêmio aqui, pega prêmio ali, pega prêmio aqui, desce Spiritomb e fecha o jogo, entendeu? E é aquela coisa, não dá pra dizer que o Festa Maluca vai morrer por conta do Spiritomb, porque vai ser, acredito eu, a mesma coisa que aconteceu com o Decidueye. Todo mundo vai botar Spiritomb porque Mary Party tem sido bem popular. Aí ele some, aí todo mundo tira do baralho porque o Mary Party não tá aparecendo. Aí alguém vai e faz ele aparecer de novo. Aí todo mundo volta até aqui pro baralho. Então ele vai ficar nessa briga. Quem conseguir ler o meta certinho e usar no momento em que não tenham essas techs no baralho, vai conseguir algum sucesso. Exatamente. E segue a estratégia de design da Pokémon, que é você sempre criar cartas que podem counterar outras cartas para elas não virarem problemáticas. Então esse é um jeito que a Pokémon achou com o passar dos anos de se resguardar de fazer uma carta que possivelmente possa ser OP formato. É porque quando eles estão criando as cartas, eles não têm tempo hábil suficiente para testar todas as combinações possíveis com aquela carta. Então, às vezes alguém acha uma estratégia que seja muito forte e eles já se previnem, já criam cartas assim, que é justamente para parar isso. Ok, é válido uma carta só, você gasta espaço no deck, é válido, mas não sei, é estranho. É estranho, mas é o que temos, né? É o que temos pro jogo atualmente. Bom, pessoal, então esse foi a nossa... Peraí, tem outras 2 ou 3 cartinhas. Então manda bala. Achei que era a última. Uma pra falar rápido é o Passimian, que aumenta 30 de dano no banco dos Pokémons Rap Strike. Ou você já falou dela? Falei junto com o Zero Hora. Falou junto com o Zero Hora e Blaze. Não, então você falou junto, então esquece ela. Outra aqui. Uma carta dá pra gente falar da Gardevoir. Sim. Vocês chegaram a falar da Gardevoir? Não, Gardevoir não. Então essa é uma carta que dá pra falar dela. Rapidinho também, não gasta tanto tempo nela, não. Então fale, meu amigo. Puxa ela aí. Então vamos lá. Outra carta aqui que dá pra gente comentar é a Gardevoir, que lançou um tempo atrás, que possui uma Kirlia, que tem um ataque idêntico ao Frogadier que a gente tinha um tempo atrás. Então, ela é estágio 2, a Gardevoir, a Kirlia é estágio 1, ela tem um ataque com energia psíquica, coloca 3 Pokémons com o nome Kirlia no banco. Então, é exatamente o Frogadier que a gente teve de um tempo atrás. E a Gardevoir em si, ela tem uma habilidade que olha as 2 cartas do topo do deck. Se tiver energia básica lá, você pode ligar nos seus Pokémons do jeito que você quiser. Se não, você põe na mão. Então, é um draw 2 com possibilidade de energização. Pontos fortes e fracos. Fortes, energização, compra. E tem um jeito fácil de ela entrar em campo. Ponto fraco, estágio 2. E ela não tem um ataque tão bom. É um ataque bom, ela bate 60 mais por 3 incolores. Ela causa 30 mais de dano para cada psíquica ligada nele. Pode bater até 150? É bom. Vai energizar as 3? Não sei. Eu acho que ela vai ser usada mais para compra. Na verdade, o seu dano base é 150 GH. Exatamente. 150 com as 3 psíquicas, né? Se você usar alguma energia que não é psíquica, não serve. E eu não sei se ela vai ser um atacante, não sei se os decks que ela entrar, ela vai conseguir atacar. Eu acho que pela compra, ela tem umas possibilidades legais aí, principalmente no controle. Eu acredito que pela compra, realmente, ela deva fazer mais comprando do que atacando ou qualquer coisa do tipo. É uma habilidade muito interessante, tem um potencial muito legal, tem esse problema de ser estágio 2, mas eu acho que, como a gente tá caminhando no meta, talvez seja contornável, né? Tem que ver o quão rápido vai conseguir montar, né? Então vamos ver. Eu vejo muito potencial nessa Gardevoir. Tem muito potencial. Tem que ver o que os deck builders vão fazer com ela. Eu até agora não vi nenhuma listinha, né? Tô aguardando. Eu também não vi nenhuma listinha, mas falando de Gardevoir, eu preciso acrescentar aqui o Gallade, que ele
evolui da Kirlia. Então, se nessa estratégia de você usar a Kirlia pra acelerar Kirlias no banco pro turno seguinte, você conseguir evoluir Gardevoir, você também pode evoluir o Gallade. Tem 170 de HP, tem 2 ataques por uma energia psíquica, que é a energia que basicamente você vai levar no deck da Gardevoir. Ele tem um ataque que causa 60 de dano e é afetado por resistência, e o segundo ataque 60 de dano vezes a quantidade de Pokémon V em jogo. Também é um ataque decente, já que a gente tem vários Pokémon V jogando, então pode ser aí 120, 180, 240 de dano. A gente pode chegar a um bom dano com esse Gallade aí, que dá pra acrescentar nessa menção honrosa aí, já que ele evolui da Kirlia junto com a Gardevoir. Sim, e ele tem uma tipagem interessante, né, por formato, como a gente tava falando agora há pouco. Nessa corrente de tipos e fraquezas, o baralho vai acabar conseguindo atingindo 2 fraquezas, né? Ele vai bater em quem tem fraqueza psíquica, como o Urshifu, e ele tem a possibilidade de conseguir atacar baralhos que possuem essa fraqueza lutador, como o Eternatus, ou mesmo assim contra outros baralhos causar danos pesados, né? Alguém que tenha 4 Pokémon V em campo já tá dando 240, né? Então é um ótimo atacante ocasional para um baralho de Gardevoir voltado mais agressivo, né? É exatamente isso aí. O Gallade, ele é muito bom porque você já vai fazer Kirlia, então por que não usar o Gallade? Ele tem uma tipagem boa, ele tem um ataque bom, então eu acho que ele vale demais usar, pelo menos uma cópia. Vale muito. Posso seguir aqui e jogar mais alguma menção honrosa, galera? Acho que não. Eu não tenho nenhuma. É isso aí. Isso, pessoal, ficamos aqui com a nossa pequena análise da coleção Reinado Arrepiante. A gente pensou em trazer uma análise mais voltada para o competitivo, pensando em baralhos que a gente vai adicionar e não somente as cartas que vão entrar no formato, que tem muita carta que é legal, mas tem muita carta que não vai ver jogo. Então a gente tentou trazer para vocês aqui o que vai ver jogo realmente, ou pelo menos o que a gente julga que vai ver jogo, baralhos que vão surgir, cartas que vão adicionar a baralhos existentes e possíveis cartas que no futuro podem representar ali algo legal pro nosso formato. Mas agora, vamos ao rolê da semana. Alcim, traz a braba pra nós. E qual foi o rolê da semana passada? Exatamente, vamos lá. O rolê da semana passada tinha a ver com um Pokémon apenas, que era o Mimikyu V. O Mimikyu V tem aquela habilidade que quando você baixa ele pro seu campo, você pode deixá-lo imune a ataques do seu oponente. E aí a minha questão era, baixei o Mimikyu V, deixei ele imune, e agora o meu oponente foi lá e usou o Boss Order para puxar esse Mimikyu V para o campo de ativo. A gente sabe que geralmente quando as cartas se movimentam no campo, elas acabam perdendo esses efeitos, né? E aí eu queria saber, o Mimikyu saiu do banco, foi pro posto de ativo, ele continua imune ou ele agora pode ser alvo de ataques? E aí eu deixei essa pergunta e o nosso ouvinte Mr. Wesley, ele respondeu lá no Instagram. Ele mandou: sobre a ruling, o Mimikyu permanece imune, pois ele foi imunizado pelo efeito de uma habilidade e não por um ataque. Então, mesmo movendo do banco para ativo ou de ativo para o banco, a imunidade permanece. A resposta tá muito correta, é exatamente isso que acontece. O efeito da habilidade do Mimikyu continua funcionando mesmo que ele se movimente em campo. E até fazendo a referência, a minha frase de abertura foi do próprio Wesley, porque eu citei coleções de colegas no episódio passado, e ele tem uma belíssima coleção de Mimikyus. Ele tem quase todos já os lançados, então deixar um salve pro Wesley. Pra semana que vem, a minha pergunta tem a ver com uma questão que começou a aparecer em alguns grupos que eu vi essa semana. A gente tem no formato que foi lançado em voltagem vívida um Dusknoir, e ele tem a habilidade Brecha Espectral. Ela diz o seguinte: todas as energias especiais ligadas ao Pokémon, seus e do seu oponente, fornecem uma energia incolor e não tem nenhum outro efeito. Muito interessante. E aí a questão era, o oponente tinha um Dusknoir em campo e o jogador tinha um Pokémon qualquer com o Capuz Furtivo, que eu já falei outras vezes aqui, que diz: previne todos os efeitos das habilidades do seu oponente causados ao Pokémon ao qual esta carta está ligada, remova todos os efeitos
macetes existentes destas habilidades. E aí eu quero saber, tendo um Dusknoir no campo do meu oponente e eu com meu Pokémon ativo com o Capuz Furtivo, as minhas energias especiais vão continuar valendo uma energia incolor ou elas vão valer o tipo delas normal, com o efeito delas normal por conta do Capuz Furtivo? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Essa é o nosso querido cast semanal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar nas nossas redes sociais sobre o cast e também responder a nossa pergunta da semana, que é algo bem legal para vocês estudarem sobre o nosso querido Pokémon TCG. Eu sou Alan Cruz, do canal Catuplay. Você me encontra nas redes sociais, @Catuplay do canal, Catuplay TCG no Twitter, Catuplay você encontra. Você procurar Catuplay, né, no laptop, no pager você encontra. Pager, Catão. Atestado de boomer garantido. É só procurar Catuplay que você acha pela internet. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Dragon News Podcast. Um abraço, tamo junto, rapaziada. Eu fui. É isso aí, muito obrigado pela audiência. Fico grato por todos vocês. Interajam com a gente lá no Twitter ou no Instagram. É sempre @DragonNews_pod. Se você desejar me seguir, você pode procurar por @JoãoAlcim, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente se vê por lá. E para o @Mr. Wesley, pode ficar tranquilo que, como a gente sempre fala, respondeu corretamente e vai receber um boosterzinho online da coleção Estilos de Batalha. Até semana que vem. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. Se quiserem acompanhar minha saga em torneios, tô jogando agora o Players Cup 4 e Team Challenge 2. Me sigam lá no Twitter, GH_PTCG. Vou fazer o máximo para atualizar os torneios que eu estou jogando. Estou parado um tempinho, mas vou voltar agora. Fui! Titan Cave Max.